Muito boa tarde, gostava antes de mais de agradecer à IPTC a oportunidade para vir dar aqui um pouco de testemunho relativamente à forma como a ESPAP, que é uma entidade da qual estou há pouco tempo, de certa forma está ligada à administração pública, vê estas questões da cloud. Portanto, correspondendo ao desafio do tema, eu basicamente vou fazer aqui uma apresentação que é dividida em 3 grandes tópicos, mas que visam demonstrar que, de facto, o tema do cloud, com todas as dimensões que estão associadas, está, de facto, na agenda daquilo que tem que ser uma administração pública mais inteligente, mais ágil, mais flexível, que é um dos objetivos que a ESPAP, como outras entidades deste ecossistema, têm progredido. Eu, rapidamente, antes de passar à apresentação, dar nota de que, para aqueles que eventualmente não têm esse conhecimento, a ESPAP é uma entidade relativamente recente, como muitas outras do ecossistema da administração pública, que resultou da fusão de 3 entidades, uma ligada à gestão das compras públicas, do e-procurement, portanto a chamada, ou a antiga Agência Nacional de Compras Públicas, e que resulta do trabalho que tem vindo a ser feito desde há muitos anos, há mais ou menos 12 anos, e que foi iniciado na altura no MIC. Depois da GERAP, que foi uma entidade que foi criada há 6 ou 7 anos para fazer a gestão dos chamados serviços financeiros e serviços de recursos humanos na administração pública, como sabemos, é um tema também muito complexo. E, finalmente, uma casa que tem muitos anos e que é uma espécie de baluarte já da administração pública portuguesa, que é o Instituto de Informática do Ministério das Finanças, que, de certa forma, acomoda tudo isto. Portanto, o objetivo da ESPAP, neste contexto, é o de se tornar um verdadeiro centro de serviços partilhados para a administração pública, dentro dessa lógica de carteira de serviços que eu referi, e, para tal, está-se a organizar e a posicionar nesse sentido. Portanto, basicamente, a minha intervenção vai abordar 3 grandes temas, e que são, obviamente, uma visão de princípio daquilo que neste momento está a equacionar, se está a ponderar, se está já, de certa forma, a estabilizar, e que são áreas estratégicas que têm a ver com os domínios de intervenção da ESPAP, de uma forma mais direta ou de uma forma mais articulada, e que visam, de facto, também dar à cloud o seu contexto do ponto de vista de framework para a administração pública. Portanto, inicialmente vou tentar abordar um pouco aquilo que é um conceito relativamente inicial, relativamente àquilo que possa ser uma national cloud na área da administração pública e os componentes que irá ter, sendo a ESPAP, obviamente, um dos players, não o único, mas um dos players do processo. Depois, um tema que é muito importante, que tem a ver com a área do e-procurement e das compras públicas, e que está diretamente na responsabilidade da ESPAP, que é a questão dos chamados acordos quadro, que visam, efetivamente, dar à área do e-procurement um normativo do ponto de vista de funcionamento, e existe também a perspectiva de evoluir nesta matéria do e-cloud. Dá também um ponto de situação de que nesta matéria do e-cloud, as relações internacionais e o participar em redes integradas é um aspecto fundamental, e a ESPAP integra já uma rede importante num projeto internacional que está a fazer o seu caminho e que permite, sobretudo, fazer um benchmarking de boas práticas e de boas experiências, e depois sintetizar isto com um contributo para um Estado inteligente. Eu, como ponto de partida, referiria muito rapidamente estes tipos de pontos que parecem muito importantes. A administração pública, ao contrário daquilo que se passa no setor privado, e particularmente nas áreas mais dinâmicas do ponto de vista económico, como são as telecomunicações, como são toda a área ligada aos serviços inteligentes, tem de facto muitas resistências àquilo que possam ser processos de mudança. Felizmente, nos últimos anos, fruto de um trabalho intenso que se fez, tem-se diluído esse capital de resistência, mas existe, apesar de tudo, ainda uma resistência muito grande. Depois temos que perceber que há ainda alguma imaturidade do ponto de vista daquilo que sejam soluções tecnológicas finais e mesmo modelos de negócios finais. Há questões do ponto de vista local que são importantes e que não estão completamente resolvidas, e há também questões que se colocam com a segurança e o contexto que as rodeia. Há um outro aspecto muito importante que tem a ver com a questão dos standards, da regulação e das certificações, que é um tema no qual se tem conseguido avançar bastante, mas que ainda, obviamente, não está concluído, e é para esta área também muito importante. E, finalmente, um ponto muito importante, que é um ponto essencialmente normativo, mas também de contexto, que é a questão dos estímulos, que tem a ver muitas vezes com o financiamento e a criação de condições para que os processos possam desenvolver. Portanto, dentro destas dificuldades que estão normalmente associadas ao desenvolvimento de novos projetos e projetos de mudança num ecossistema muito tradicional, como é a administração pública, o debate sobre aquilo que deve ser uma progressiva implementação da cloud e o desenvolvimento, a seu tempo, de uma National Cloud, suscita, de facto, uma discussão bastante aberta e uma discussão bastante participativa. Eu diria que, como ponto de contexto, há 4 pontos que me parecem muito importantes.
O primeiro tem a ver com a questão das gestões nacionais de governo. Os governos dos últimos 15 anos têm apostado muito, bem sabido de todos, naquilo que se possa chamar um processo de modernização progressiva da administração pública, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas tecnológicas e do ponto de vista daquilo que é a capacitação em termos de sistemas de informação. E, de facto, são muitos os investimentos que são feitos a este nível, quer numa lógica mais setorial, e há, de facto, exemplos que funcionam hoje, nomeadamente no orçamento do cidadão e em outras áreas associadas, quer do ponto de vista de melhoria da infraestrutura. Portanto, eu diria que o contexto, em termos de opções nacionais dos governos, e em particular deste governo, será sempre um contexto positivo, naturalmente condicionado por aquilo que possam ser dificuldades de conjuntura, e nós sabemos que neste momento o nosso país tem algumas dificuldades em termos de conjuntura, mas há de facto essa abertura. Há inclusive um grupo de trabalho, como sabem, foi criado há 3 anos, que foi reativado há pouco tempo, o GPTIC, que tem também dado a esta matéria alguma relevância. Nós próprios, enquanto serviços partilhados, iremos dinamizar a criação de um centro, de uma comissão de alto nível nestas áreas, e, portanto, tudo isto irá criar esse contexto positivo. Depois é preciso apostar muito na questão das redes colaborativas e, em particular, naquilo que eu não chamaria uma parceria público-privada, para não entrar em termos que possam ser mal interpretados, mas naquilo que seja uma colaboração positiva entre o setor público e o setor privado. E aqui, obviamente, a experiência das multinacionais e a experiência do setor privado, dentro daquilo que é uma dinamização crescente da cloud como ferramenta de otimização de sistemas de informação e de infraestruturas, vai ser muito importante, e contamos também com esse benchmark. Finalmente, parece que vai ser muito importante a questão das boas práticas e a questão dos exemplos, e, portanto, aí a SPAP põe-se dentro das competências que tem, assumir-se um pouco uma espécie de pivô de boas práticas. E, finalmente, numa área onde se fala muito na questão dos coleças, ainda ontem existia uma discussão muito interessante acerca do papel dos coleças na nova agenda económica do nosso país, na chamada agenda da reindustrialização. Claramente que a formação de um cluster ou de um mini cluster de cloud muito integrado nas opções das TIC será também um aspecto muito importante. Como abordar este tema? Naturalmente, que a abordagem deste tema é uma decisão que não é fácil, precisamente por causa das dificuldades que eu inicialmente enumerei, mas que suscita, de facto, algumas opções que têm que ser tomadas. Eu diria que o enquadramento deste objetivo do Management Cloud naquilo que possa ser um modelo integrado de serviços partilhados da administração pública é fundamental. Nós, de facto, dentro daquilo que é a carteira de serviços partilhados, que está numa fase de consolidação para o ecossistema da administração pública central, as empresas públicas e a administração pública local, entendemos, de facto, que a cloud vai ter um papel fundamental em termos dessa dinamização. Depois é preciso fazer um roadmap de normalização de serviços, que também já farei mais já à frente, e aí também o caminho tem que se fazer, sendo certo que existe hoje um consenso do ponto de vista mais técnico em relação àquilo que são as vantagens que a cloud tem relativamente aos sistemas tradicionais e perceber um pouco como é que a sua progressão se poderá incluir. Depois um aspecto muito importante, que há muito tempo em Portugal tem vindo a ser falado, que é a questão da interoperabilidade e da gestão em rede. Nós, de facto, somos um país onde, efetivamente, apesar dos investimentos que se fizeram nos últimos anos, continuamos a ter muitas dificuldades do ponto de vista de gestão em rede e de gestão interoperável de sistemas de portais e de outros processos associados. E, claramente, o que tem que se perceber, e isso tem que ser facilmente captado e, sobretudo, facilmente dinamizado, que a cloud será também aqui um aspecto muito importante. E, finalmente, a questão da inovação, da segurança e da integridade, que me parecem aspectos fundamentais. Eu vou apresentar agora aqui um conjunto de gravuras que resultam de uma reflexão interna que foi feita, em colaboração com algumas entidades especializadas, e que tentam demonstrar um pouco aquilo que pode ser o caminho que se pode ir fazendo. Portanto, basicamente, há aqui uma perspectiva de que, de facto, o que se pretende é pegar naquilo que são as dinâmicas mais técnicas associadas a toda esta dinâmica da gestão da informação que a cloud comporta, e o quadro do lado direito demonstra mesmo isso, de fazer claramente uma leitura muito precisa e muito inteligente daquilo que é a gestão da procura, daquilo que é a gestão da entrega, daquilo que é a gestão de fornecimento, ou seja, fazer uma análise muito rigorosa daquilo que são as capacidades existentes. E aqui há um aspecto muito importante, que aliás vai ser agora retomado, que é a questão da visualização e da avaliação da capacidade que existe, por exemplo, ao nível de data centers e ao nível de situações parecidas, para que efetivamente possa haver aqui um encontro entre a procura e a oferta que seja suficientemente bem conseguido. E, portanto, basicamente aqui a SPAP propõe-se, enquanto entidade com responsabilidades na gestão de serviços partilhados, portanto, com uma análise transversal de tudo aquilo que são competências na área tecnológica e na área dos serviços de apoio, financeiros
e associados, fazer de facto ter um papel de pivô muito importante naquilo que é a delimitação dessa mesma capacidade instalada, que vai e irá permitir naturalmente, como diz o gráfico do lado esquerdo, que resulta de uma experiência que foi feita com a colaboração do GCP, obter ganhos muito grandes. Isto é um piloto e não passou disso do ponto de vista de serviços de utilização de coisas associadas. Portanto, em termos de operacionalização e tendo por base aquilo que são as capacidades que existem em termos de data centers, basicamente aquilo que se terá que fazer, e esse é um caminho que terá que ser iniciado agora, envolvendo vários atores com responsabilidades distintas. Aqui, obviamente, teremos sempre um pequeno problema, que é o facto de começa a vir termos ministérios com realidades diferentes, quer do ponto de vista de capacidade interna, quer do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, mas atualmente que, pensando, por exemplo, numa solução piloto, que é o data center que a própria SPAP tem, como centro de serviços partilhados, claramente que aqui a situação terá que ser de identificar, e esse processo está em curso, um conjunto de organismos piloto, satélites normalmente da própria intervenção da atividade da entidade, e que permitam de facto fazer um caminho progressivo de alojamento em termos de infraestrutura e depois de progressiva complementaridade com aquilo que são as necessidades que estão associadas a esses próprios organismos. Obviamente que isto vai levantar um problema muito importante e que não pode ser descurado, que tem a ver com aquilo que é a própria realidade que nós temos no nosso país do ponto de vista da oferta de data centers. Há investimentos privados muito importantes que foram feitos nos últimos anos e que são precisos e que têm naturalmente as suas expectativas do ponto de vista daquilo que é a capacidade de resposta ao mercado. Há um roadmap de data centers da própria administração pública que está disponível e muitas vezes com uma utilização insuficiente. Portanto, aqui terá que haver de facto a capacidade de fazer uma gestão adequada dessa mesma procura. E portanto, dentro dessa perspectiva, todo o caminho que está identificado lá direito de virtualização dos sistemas, em termos de implementação daquilo que são as rubricas associadas à própria cloud, irá sendo um processo possível. Portanto, nós propomos, em relação a esta matéria, portanto, só para terminar, de facto, e é esse o caminho que estamos a fazer, em integração depois com outras entidades, criar as condições dentro das competências que estão atribuídas nesta entidade, que é uma entidade que pertence ao Ministério das Finanças, mas tem tido uma atuação transversal, fazer este caminho. Portanto, sintetizando, nesta cloud parece-nos claramente um processo que tem apenas para andar, dentro daquilo que possa ser uma opção politicamente validada e, sobretudo, devidamente enquadrada naquilo que são as opções que o próprio mercado exige. Outro aspecto sobre o qual gostaria de fazer umas considerações muito rápidas tem a ver com a questão dos acordos quadro e do próprio. A SPAP, da linha do que fazia a antiga Agência Nacional de Compras, tem vindo a fazer a gestão de alguns acordos quadro, que são basicamente instrumentos que permitem efeitos de agregação e de gestão daquilo que são áreas mais sensíveis do ponto de vista da procura. Neste momento, e fruto de um trabalho que foi feito nos últimos 6, 7 anos, portanto, existe um conjunto de áreas de negócio, sobretudo aquelas que são mais sensíveis do ponto de vista da aquisição da administração pública, que estão reguladas, entre aspas, ou estão enquadradas em acordos quadro, e, portanto, há a perspectiva também, que já tem vindo a ser estudada desde há algum tempo, e que agora vai sofrer uma evolução mais rápida, em relação à cloud e às áreas que estão associadas, para também fazer esse caminho. Este gráfico mostra um pouco o que é o roadmap de definição de um acordo quadro. Portanto, há aqui um trabalho colaborativo muito grande entre a SPAP, como entidade coordenadora do Sistema Nacional de Compras Públicas, e as unidades ministeriais, que são, no fundo, as entidades em cada ministério que fazem o processo de aquisição e o processo de definição de opções estratégicas. Isto é uma cadeia de valor muito parecida até com a cadeia de valor do Michael Porter, na área da competitividade, mas basicamente tem toda a lógica desde a consulta ao mercado até à fase final da justificação. Aqui a preocupação, e tem resultado, nós vamos neste momento fazer uma avaliação daquilo que foram as poupanças feitas ao longo dos últimos anos, para se perceber um pouco qual é o efeito positivo que este sistema tem numa lógica de contenção da despesa pública e de racionalização daquilo que é o custo do Estado, e, como sabem, é hoje um tema premente, sobretudo depois da saída da Troika. E claramente que há um entendimento que, dentro desta lógica, que os acordos quadro têm vantagens inequívocas do ponto de vista de eficiência do sistema e, sobretudo, de criação de oportunidades para os players, no cloud esse processo também vai avançar. Nós, em relação à questão da cloud, temos aqui um conjunto de preocupações que, de certa forma, neste momento estão a colocar nas articulações que estamos a fazer, nas definições que estamos a iniciar e que nos parecem muito importantes e que eu vou deixar. A primeira tem a ver com uma definição muito clara de quem devem ser os players e os stakeholders envolvidos. Nós temos a noção de que, quando se fala em cloud,
e este é um tema que tem vindo a ganhar uma crescente discussão em todo o mundo, e particularmente nos fóruns mais desenvolvidos da área tecnológica, nós temos que ter a noção muito clara de que temos que identificar de uma forma muito concreta e de uma forma muito rigorosa, se calhar até muito mais do que outras áreas mais tradicionais, aquilo que são os players e os stakeholders adequados. Depois temos que perceber que estamos a falar de serviços de nova geração, que há aqui toda uma dinâmica de evolução em termos de inovação que é permanente e que aquilo que são os formalismos do ponto de vista mais estático, que normalmente os sistemas de compras e de acordos quadros têm, podem muitas vezes não ser mais adequados para este tipo de situação. Depois, uma questão que nos parece que tem a ver com a harmonização de procedimentos, que é de facto fundamental, para que haja, sobretudo aqui, um encontro muito grande entre a oferta e a procura, que muitas vezes, noutros casos, não tem existido. O capital de confiança parece-me fundamental. É preciso, efetivamente, que quando este acordo quadro for estabilizado e for finalizado, fruto desta rede colaborativa, que haja por parte dos stakeholders que forem identificados, quer ao nível de procura, quer ao nível de oferta, um capital de confiança suficiente. Ou seja, é preciso que por parte das entidades de administração pública haja um capital de confiança suficiente para perceberem que este é um caminho inequívoco e que aquelas resistências que eu falei no início podem ser esbatidas. E por parte das entidades que vão estar no sistema, nomeadamente os co-contratantes, e portanto as empresas e os stakeholders que vão oferecer os serviços, haja também essa capacidade de resposta e de sustentação dessa confiança. O efeito da administração pública, que é um efeito negativo, tem que ser resolvido e também o problema de eficiência e de eficácia. Portanto, o acordo quadro, como disse, está a ser estabilizado dentro daquilo que são as opções que o Governo tem nos últimos tempos definido em relação a estas áreas, e como sabem, tem estado relativamente estabilizadas e pretende-se que agora ganhe uma nova dinâmica. Depois também temos um período mais agressivo em termos de contenção da despesa pública, mas é expectável que o processo ganhe agora uma certa dimensão crítica e, obviamente, as empresas que estão associadas a toda esta área do cloud irão, obviamente, saber do mesmo e ter todas as condições para poder participar do mesmo, na altura em que isso se colocar. Uma terceira nota que tem a ver com redes internacionais. Nestas áreas das tecnologias, e em particular nas áreas ligadas ao e-government, a questão da participação em redes internacionais é fundamental. Eu diria que o benchmarking daquilo que é as boas práticas é hoje um exercício decisivo em termos de nós também fazermos bem aquilo que temos de fazer. E, neste sentido, a ESPAP, desde há algum tempo, tem vindo a participar de uma forma relativamente ativa naquilo que é um projeto considerado bastante inovador. Aliás, vai haver, na próxima semana, precisamente na quarta-feira, aqui em Lisboa, no Pavilhão de Conhecimento, um evento à volta deste projeto e de tudo o que são as conclusões que ele nesta fase já suscita. Este é um projeto, portanto, que se chama Cloud for Europe, envolve um conjunto de players a nível de todo o espaço europeu e basicamente tem permitido, de uma forma dinâmica e muito interessante, envolvendo, como disse, vários stakeholders, uns mais empresariais, outros mais estatais, perceber um pouco como é que a questão do cloud se coloca do ponto de vista da visualização por parte da administração pública. Este projeto tem-nos permitido, a nós, ESPAP, perceber um pouco como é que, para um país como Portugal, com a dimensão que tem, com o contexto económico que neste momento acaba por ter, e sobretudo com aquilo que é a realidade da oferta tecnológica por parte das empresas, aquilo que são as necessidades efetivas do ponto de vista dos sistemas de informação da administração pública, e aquilo que é, e não nos podemos esquecer disso, a própria realidade da capacidade existente e que está disponível, qual é o contexto mais adequado. Portanto, tem-nos permitido fazer algum benchmarking interessante e esse será naturalmente um dos objetivos que estarão associados aos próximos passos, que como há um bocado eu referi. Um outro quadro que mostra um pouco como a gestão deste projeto está a ser feita é um projeto muito dinâmico, que envolve de facto a participação de muitos especialistas nesta área e, como disse, tem tido a capacidade de nos permitir trazer alguns projetos. Eu, para terminar, basicamente diria que, sendo o ponto de partida um ponto difícil, e portanto não havendo de facto normalmente na administração pública uma facilidade muito grande em conseguir impor projetos de mudança, apesar de que 15 anos depois, ao contrário do que se podia pensar, temos já um sistema de compras públicas a funcionar, temos já uma loja, temos lá um conjunto de sistemas de relacionamento com o cidadão ativos, desde a loja cidadão, o cartão de cidadão, o futuro espaço cidadão. Temos também um investimento muitíssimo forte em termos de banda larga e de outros mecanismos associados. E, portanto, o ponto de partida normalmente é um ponto de partida difícil. E, portanto, na área da cloud, as expectativas também são normalmente expectativas que exigem aqui alguma compreensão. Eu acho que, apesar de tudo, e se pegarmos em alguns chavões que estão muito associados à gestão
E se os conseguirmos implementar agora, nesta nova fase que pretendemos para a administração pública, nós podemos chegar lá. Portanto, eu acho que vai ter que haver muita inovação aberta e, portanto, vai ser preciso muito que os ministérios, e em particular algumas entidades piloto nos diferentes ministérios, estejam disponíveis para processos mais colaborativos. E nós iremos tentar fazer isso dentro das competências que estão associadas a esta lógica de serviços partilhados. Perceber e identificar um pouco aquilo que foi feito nas compras, que é, em cada ministério, identificar uma espécie de ponto de contacto ou de pivô de contacto que possa ter aqui um papel muito importante em termos de dinamização do conceito e criar uma lógica muito integrada. Os projetos das compras é um projeto que funcionou, porque quando foi lançado há 12, 13 anos, apostou muito na criação de redes colaborativas. Eu recordo perfeitamente, quando na altura o Diogo Vasconcelos no UNIC pegou no projeto e em conjunto connosco, com o Conselho, o lançámos em termos de financiamento, claramente que uma das condições para o seu sucesso era identificar pivôs nos ministérios que permitissem perceber a novidade do conceito e estivessem disponíveis dentro daquilo que são os formalismos complexos da administração pública para suscitar uma cultura de mudança. Isso acabou por funcionar e hoje nós temos as chamadas unidades ministeriais de compras e temos os chamados pontos de contacto em cada ministério, que no fundo são pessoas com alguma responsabilidade, com algum poder crítico de intervenção e conseguem ter essa capacidade de participação. Na cloud, sendo isto obviamente um tema diferente e um tema obviamente muito mais transversal e muito mais imaterial do ponto de vista de conceito e muito mais virtual, teremos também que não fugir muito desta realidade, ou seja, vai ser muito preciso também nesta área nós temos a capacidade de identificar as redes colaborativas que saibam, sobretudo, de uma forma muito clara, identificar aquilo que são as necessidades específicas de cada entidade e de cada ministério e depois de fazer isso. Portanto, eu terminaria com uma palavra de confiança. Apesar das dificuldades, acho que será possível nós avançarmos na administração pública com uma lógica muito clara da aposta na cloud, sendo certo que o conceito terá que ser um conceito muito colaborativo e de confiança mútua. Muito obrigado. Passo agora a palavra a José Luís Biscaia, que irá apresentar o caso das unidades de saúde familiar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à PDC, que me permite ter o prazer e o privilégio de partilhar convosco este projeto que tem vindo a revelar nos últimos 2 anos e que tem a ver com a criação de um portal com uma parte pública e uma parte privada na área da saúde e que permite ter acesso, que mistura várias coisas. Portanto, no fundo, acho que é um projeto interessante porque, a partir desta visão um pouco macro que foi agora aqui apresentada e que é fundamental em toda a gestão pública, este é um projeto focado, dirigido, de execução a nível local. São 5 pontos breves que eu vou passar convosco. Por um lado é o porquê deste projeto, o enquadramento, e acho que é importante neste contexto enquadrarmos o que é que aconteceu na saúde que levasse a esta necessidade, e um ponto de situação sobre a situação dos sistemas de informação das TICs na saúde. Depois o projeto em si, a visão, os parceiros, o que é que os componentes do projeto. Depois o portal, farei uma breve navegação no portal, depois mostrar as suas potencialidades e o que neste momento está feito, que existe, é disponível. Enfim, e depois os desafios que nos põem neste momento para a frente. Eu não sei se todos têm presente na área da saúde, fala-se muito da reforma dos cuidados superimares, aquela coisa e tal. São um projeto, como todas as coisas na gestão pública, que tem mais de 16 anos, não é? Que alguns começaram a pensar há mais de 16 anos e que teve um impacto, teve uma evolução muito positiva em 2006, 2007 e que de uma forma muito sucinta significou mudar, fazer um processo de engenharia organizacional a nível dos cuidados superimares e transformar o que eram 5 regiões de saúde, 18 sub-regiões que correspondiam aos nossos distritos e 363 centros de saúde e uma hierarquia de comando e controle centralizada numa outra estrutura, um novo paradigma, que é 5 regiões de saúde e 73, na altura agora são menos, 64 unidades de gestão mais próximas e tinha uma lógica de gestão da rede, já que depois funcionava a rede com as suas unidades funcionais. E estas unidades funcionais, no fundo, é como criar um centro de custo e resultados, dentro da administração pública, a nível dos cuidados primários. E passámos do que era um centro de saúde do Alvito, que tinha um médico, um enfermeiro e um secretário clínico, para um centro de saúde da Alameda, que tinha 150 profissionais, para uma matriz de várias unidades funcionais, que tinham alguma autonomia funcional e organizacional e que tinham alguns princípios que permitem definir a sua identidade. Isto foi um processo calmo, tranquilo. Eu, cometendo o risco de dizer algo meio dizia, penso que foi a única e verdadeira reforma da administração pública nos últimos 10 anos. Feita no espaço da administração pública, mantendo um serviço público a funcionar. E teve 7 princípios basilares. Definição clara de uma missão, o que é que são as unidades de saúde familiar, tem uma carteira básica de serviço, o que é que fazem, a quem fazem, períodos de atendimento, o que é que funcionam,
Ter autonomia organizacional, pela primeira vez, deixou-se discutir qual é o horário dos profissionais que lá estão, mas dizer o que é que devem fazer, o que é esperado que aconteça, e respeitar os profissionais como sendo pessoas diferenciadas, profissionais que sabem organizar o seu serviço e, portanto, são responsabilizados através de um processo de contratualização que foi introduzido, que é importante, e que, no fundo, representa um compromisso de resultados, contextualizando os recursos que existem e tendo um processo de monitorização e de acompanhamento. Introduziu-se também um sistema inovador, que é um sistema retributivo, que eu penso também que é o único. Isto não são suplementos, isto é um sistema retributivo que faz alguma partilha do risco, está ligado ao desempenho, ou seja, se eu fizer menos um conjunto de coisas, recebo menos, no quadro da função pública, portanto não é um suplemento, como agora está na moda falar e acabar, e portanto foi um avanço significativo e difícil de construir na administração pública. Foi um processo que foi construído de baixo para cima, foi criado um enquadramento e depois permitiu-se que os profissionais, as unidades se organizassem, portanto houve este processo de exigência e transparência através de um portal público em que as equipas se candidatavam e que sabia qual era o processo até serem admitidas ou não, e que foi muito centrado nas pessoas e, portanto, esta garantia que foram as pessoas que fizeram mudança é uma questão essencial. Aliás, é um critério de sucesso de qualquer processo de mudança, na gestão pública ou noutra. E se quiseres de uma forma sucinta, as USFs, as unidades de familiar, foi a face mais visível deste processo de reforma. De uma forma simples para perceber a dimensão, houve 605 candidaturas, ou seja, houve 605 conjuntos de equipas multiprofissionais, médicos, enfermeiros, estágios clínicos, que se candidataram a construir uma OSF. E para verem que o processo não era o candidato que já tem, 145 foram excluídas, não reuniam as condições técnicas funcionais para avançar, 6 foram extintas para já estarem criadas, existem algumas ainda em apreciação, e neste momento somos 398 USFs, das quais 214 estão no modelo A, ou seja, o sistema retributivo é baseado no salário, e outras 184 no modelo B, que tem esse tal sistema retributivo ligado ao desempenho. Isto representa 7.200 e poucos profissionais, com esta distribuição de diferentes grupos profissionais, e abrangemos quase 5 milhões de portugueses, ou seja, mais ou menos metade da população portuguesa. Com um ganho de cobertura, ou seja, que 620 mil pessoas passaram a ter médico e enfermeiro de família. E, portanto, isto era um contexto que existia. Isto é giro, é interessante. E porquê é que daqui surge a necessidade de haver um portal? Há aqui um outro ponto para acrescentar a isto, que é a situação paradoxal dos sistemas de informação, das tecnologias de informação e comunicação da saúde. Eu vou focar, essencialmente, a nível dos cuidados primários. Nós somos dos países da Europa, e isto é essencialmente paradoxal, porquê? Porque nós sabemos no país da Europa, se calhar no mundo ocidental, que tem maior nível de informatização a nível dos cuidados primários. Todos nós, profissionais de saúde, registramos de forma informatizada, parametrizada, organizada, toda a nossa prática clínica. O que eu faço, a pessoa que faz a minha consulta, o que é hipertenso, o que é que eu prescrevi, o que é que eu fiz, a avaliação clínica que eu fiz dele. E, no entanto, temos um conjunto de problemas. Porquê? Primeiro, porque existe um conjunto de aplicações que têm uma baixa, ou para não dizer mais, uma nula, taxa de interoperabilidade clínica e funcional entre elas, o que é muito complicado. E é giro que a maior parte dessas aplicações são desenvolvidas a nível central. Estão desenvolvidas a nível central e não são integradas, o que é uma coisa muito complicada para quem está no terreno do dia-a-dia. Eu tenho que ter 5 aplicações abertas no meu ecrã para poder fazer todas as coisas que tenho que fazer na minha prática clínica. Depois, porque os dispositivos de gestão desta informação são escassos. Nós temos esta quantidade de dados, mas não temos informação, não temos conhecimento. Os dispositivos de informação que há para gerir isto são muito residuais, são afastados do meu dia-a-dia, são algumas listas, algumas tabelas de Excel, algumas vezes vindas em prazo atrasado, que é muito complicado. E são sempre focadas numa perspectiva administrativa, de gestão macro, e não para a minha prática clínica, era importante, e que devia compaginar o conhecido este processo de mudança nos cuidados primários. Depois temos aquele problema da infraestrutura. A RIS é uma boa ideia em si mesmo, a RIS é a rede integrada da saúde, é uma boa ideia em si mesmo, mas temos uma arquitetura da rede, e eu peço desculpa dizer algumas heresias nesta plateia tecnológica, mas a arquitetura da rede da RIS, enfim, é completamente inadequada. Como sabem, que vai, numa lógica vai crescendo, alarga um bocadinho quando passa para outro nó, depois outro nó passa para outro bocadinho, então é muito complicado. Sobre a qual se tem introduzido todas estas aplicações, portanto não funciona. A largura da banda é insuficiente e o hardware estamos conversados. E temos um problema complicado, porque apesar de tudo que ouvimos hoje aqui, quando falamos com os níveis intermédios de gestão e mesmo os níveis de âmbito regional, as TIC são vistas como um custo e não como investimento. Ou seja, não conseguimos ainda, ou as pessoas pelo menos não conseguem ver que o investimento ou o custo que estão a alocar às tecnologias de informação, sistemas de informação, vão ter um valor acrescentado em algum lado. E, portanto, nesta situação, porquê o projeto? Porque, de facto, nós tínhamos 400 USFs e queríamos, através da diversidade que elas hoje representam, já não são todas iguais, garantir alguma identidade.
Queríamos, ao mesmo tempo, capacitar os profissionais a desenvolver melhor o que têm que fazer no seu dia-a-dia. E achamos que isso não é fazendo flores, coisas inovadoras, mas é olhar para a realidade e fazer sínteses novas, pensar as formas diferentes de fazer. Então, surgiu um projeto que tinha a ver com 5 pontos essenciais. O reforço e afirmação da identidade das OSF, a capacitação, no fundo, criar, incluindo, dando participação e autonomia aos profissionais e às pessoas que nos procuram para os seus cuidados de saúde, ser um instrumento de melhoria contínua para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, demonstrar claramente os ganhos em saúde que a nossa prestação gera, em termos de eficiência e satisfação, quer dos cidadãos que nos procuram, dos utilizadores, quer dos profissionais, e um exercício de transparência e pertenção à instituição pública que, apesar dos esforços feitos nos últimos anos, continua a ser muito opaco. E na área da saúde é muito difícil ter acesso à informação. E surgiu então este conceito do IUSF, que mais não é que um dispositivo de gestão do conhecimento. E estes são os 5 pilares que nortearam o projeto. E tem 3 componentes essenciais. O primeiro era esta visão da OSF como uma entidade viva, uma organização, portanto, multidimensional. Não é olhar aquele indicador ou aquele indicador. É uma entidade, é como o nosso bilhete de identidade. Sou homem, tenho 58 anos, tenho aquela altura, tenho não sei o quê, vivo lá, etc. Não é? E, portanto, tínhamos várias áreas, várias dimensões para definir o quem somos. No fundo, é a nossa característica individual, quantos médicos, quantos enfermeiros, quem servimos, características epidemiológicas de base da população, o que oferecemos, a nossa carteira de serviços básica, a nossa carta de compromisso assinada anualmente, o que fazemos tem a ver com o desempenho essencial, o como fazemos tem a ver com a qualidade organizacional, como é que nós fazemos as coisas para garantir aquele resultado, se temos auditorias clínicas, se discutimos as coisas que estamos a fazer. A OSF Cidadã, que no fundo tem a ver com introduzir no sistema de gestão pública, e neste caso nas OSFs, esta perspectiva da responsabilidade social, da nossa responsabilidade ambiental, da nossa intervenção na comunidade, e depois o fator X, que é aquela coisa que não tem a ver com o programa da televisão, mas tem a ver com o fator distintivo que a do OSF tem, que é o seu valor acrescentado. E este era um componente importante e tínhamos que criar esta visão multidimensional das OSFs. O segundo tem a ver com este processo de melhoria contínua, que nós chamamos o E-Qualidade, e que tinha 2 grandes áreas. O repositório de boas práticas, no fundo, mais não é como um espaço de partilha das nossas normas, dos nossos procedimentos, que as várias OSFs têm, e o outro, que é uma matriz de melhoria contínua, se quiser, um processo de qualidade organizacional, de autoavaliação de melhoria contínua, e que está representado nestas 5 áreas que estão identificadas: centralidade das pessoas, os recursos humanos, profissionais, gestão do risco, processo de melhoria contínua, resultados e impacto, e tem várias sub-áreas e depois critérios e atividades de qualidade. O terceiro componente era aquela questão complicada, já que nós vamos pôr isto no ar e assumir isto com transparência. O risco que vai haver é começar a dizer às OSFs que estão com 50, estão 60, que é o rankings, que é uma coisa que destrói qualquer processo de melhoria contínua. E, portanto, tínhamos que criar um conceito, que é esta matriz de maturidade organizacional. E o conceito que fugimos da marca OSF, porque falamos da marca OSF, porquê? Porque esta frase acho que é mais feliz. Matriz é multidimensional em si mesmo, não é? Maturidade significa que é um processo de desenvolvimento, temos diferentes estadios de desenvolvimento, e organizacional significa que o foco é na organização e não no culpado, no profissional que está a fazer bem ou mal. E pretendemos que no futuro a representação das OSF seja com esta bidimensionalidade do desempenho essencial da avaliação clínica de saúde. E, portanto, estamos nesta fase, temos um projeto, temos uma ideia, temos estas 3 coisas, como é que operacionalizamos isto? E podíamos fazer, conseguimos arranjar certamente financiamento, fazer uns livros giros, em papel couché, com umas matrizes, umas tabelas de Excel, divulgar todas as USFs. Mas achámos que isto não resolvia hoje o problema e, portanto, achámos que o conceito essencial era criar um portal. Um portal que estivesse disponível ao público e que todas estas questões fossem disponíveis para todos, para os profissionais e para o público, e permitisse a apropriação deste conhecimento que nós queríamos criar. E, portanto, criámos um portal que tem esta vertente, digamos, privada, do perfil que é dado pelas OSFs, tem que fazer o seu login para ter acesso a um tipo de informação, os OSFs, os profissionais, um perfil público, está no ar desde o dia 3 de junho, já vos vou fazer uma rápida passagem para o que está disponível, e uma parte ligada naturalmente à investigação. Para fazer isto, quem fez isto? Eu sou o coordenador do projeto, mas é o SFA. Não, a SFA era uma estrutura, uma associação multiprofissional do projeto. Tem 5 anos, tem profissionais médicos, enfermeiros, estágios clínicos, não é a Ordem dos Médicos, não é a ANF, não é a PIFAR, e portanto ter financiamento é complicado. Embora tenhamos muitas ideias, acho que isto não só podíamos fazer isto se criássemos este conceito da rede, das parcerias, foi a questão essencial. E portanto a primeira, para o que nós tínhamos de fazer, é fazer um protocolo com quem tem a propriedade dos dados, que é a Administração Central do Sistema de Saúde. E conseguimos fazer, e honra seja feita, apesar das nossas divergências em termos de algumas questões da saúde, conseguimos um protocolo com a CSS e temos os dados oficiais, validados do Ministério da Saúde,
censitários, todos os cuidados primários, que são todos os indicadores que estão validados, que foram carregados nos anos 2010, 2013 e agora estamos a começar a fazer as avaliações periódicas ao longo do ano 2014. Isto foi uma lança em África. Foi uma coisa magnífica para poder utilizar. O segundo ponto é a plataforma, a estrutura tecnológica para fazer isto. Eu acho que isto é um bom exemplo de como a tecnologia está ao serviço dos projetos. Muitas vezes nestas questões o que acontece é que nós somos ultrapassados pela tecnologia que nos impõe as suas regras e que nós perdemos um bocadinho o horizonte que é que queremos fazer. Então, se o fundo mistura várias coisas, este portal está na nuvem, está na cloud. Este portal utiliza estas ferramentas tecnológicas SharePoint 2013, SQL 2012, PowerView, para criar estas ferramentas de utilização dos dados. A empresa que nos ajudou a operacionalizar é a DevScope, que nos tem feito a operacionalizar esta plataforma é da Microsoft. Depois temos um protocolo, porque isto não se reduz só a isto, com estas 3 ordens dos médicos, enfermeiros e dos farmacêuticos, tem a ver com o beneplácito, com o chapéu tecnocientífico de haver alguma entidade reguladora sobre esta questão da saúde. Temos também um protocolo para as instituições académicas para fazer a tal investigação sobre os dados que agora estão disponíveis e para quem não está perto da saúde, há sempre aquele reunido, nunca há dados disponíveis na saúde, agora há, e portanto agora é fácil demonstrar e utilizar os dados. E temos aqueles parceiros institucionais, que é um feminismo para dizer quem ajuda a pagar ou sustentar este processo, não é? Isto é muito giro, mas depois se isto não há. Eu rapidamente vou só fazer uma visita guiada, espero que corra bem aqui no portal. Isto é o portal que teve o seu Go Live, ou seja, se quiserem, foi lançado publicamente em 3 de junho, em várias sessões dentro regional. E, portanto, o que aqui tem, eu não vos vou amassar, pois podem, espero, tenham a curiosidade de ir pesquisar, www.usf.pt. Vou só apresentar qual é a lógica simples de navegação para ver. Isto é a parte pública que eu estou a apresentar. E, portanto, vejam, mais uma vez, tem aquelas dimensões, ou vão aparecer aquelas dimensões que eram importantes e que nós queríamos que as pessoas olhassem para elas. Tem o que somos, quem servimos, o que oferecemos, o que fazemos. Por exemplo, no fator X, o exemplo que aqui está, é o que as OSFs publicam como sendo o seu fator distintivo. Aparece numa relação do tipo Interest, né, que depois nós podemos pesquisar. E espero que apareça tudo, que é para não deixar ficar mal aqui na fotografia. Já está aqui. Este tempo de lentidão, eu, como médico de família, tenho que escrever todos os dias e que utilizamos muitas vezes a PEM. Isto para nós não é nada, não é? Estes 5 segundos é uma coisa de Luana Caprino. Nossa prática. Portanto, estão aqui várias coisas interessantíssimas, são que as próprias OSFs publicam os seus fatores distintivos. Tenho aqui o meu, que é o projeto Amélie no OSF São Julião, que é um projeto interessantíssimo de trazer felicidade aos outros em casa e fora. Voltando para trás, posso-vos mostrar também, aqui aparece o quem somos, tem a ver as características que nós podíamos pesquisar, é fácil, está aqui o OSF São Julião, se eu vir, tenho a minha OSF, o logotipo, a carta, a visão e valores. Isto, desculpem a rapidez, mas sim, para cumprir os 20 minutos que temos. E quando vamos aqui ao que oferecemos, aparece a carta de compromisso que nós temos as coisas que estão assinadas na nossa carta de compromisso anualmente, os vários conteúdos. E chegamos àquela coisa que a gente fala, aqueles indicadores, se fazem muito, fazem pouco, são caros, são baratos, etc. Não é? E então, estão a ver aqui onde está o rato, não sei se estão a seguir ali os fios do SF São Julião. Eu vou passar aqui para ter o âmbito nacional. E, portanto, quando temos o que fazemos, temos um conjunto de áreas de desempenho essencial. E fica diferente dizer que é aquele indicador, tempo de espera só, não é? Esse indicador é uma representação de uma dimensão que se chama acessibilidade. Mas eu faço outras coisas, presto cuidados aos grupos vulneráveis, vejo grávidas, vejo controle diabético, etc, etc. E, portanto, somos à gestão da doença crónica, depois tenho diabéticos. Então, aparece de uma maneira fácil, aqui organizada, uma visão tabular, com os vários indicadores, tem o ano, vai estar agora carregado 2014, 2013, o período homólogo, e tem aqui os clusters, os valores a nível nacionais. Isto é magnífico, se forem pesquisar qualquer sítio do Ministério da Saúde, não há esta informação disponível. O SFN disponibilizou-a através do portal. Isto é bom, porque uma vez por todas também acaba com aquelas dúvidas sobre se este modelo desta reforma dos cuidados primários, se estas OSFs são de facto mais eficientes, mas estão melhores cuidados. Não há dúvida nenhuma, é fácil consultar, tem aqui a ver, isto é o percentil 50 dos vários grupos, é fácil verificar. Podemos ir depois para um outro indicador, e temos uma outra forma de navegação, em que se permite ver a dimensão temporal, neste caso muda pouco, só temos aqui o período de 2 anos, e que é fácil pesquisar. Mas se eu quiser ver o que é que acontece com a minha OSF, por exemplo, se for aqui ao filtro, e isto é tudo a perfil privado, certo? Público, desculpem. Isto qualquer cidadão, qualquer um de vós tem acesso a esta informação que até hoje não estava disponível. E, portanto, tem agora a minha OSF, é fácil eu poder ver o que é que se passa e comparar com os diferentes clusters. Está aqui, vai fazendo os highlights
aqui à direita com o Santo Passo Rático, eu posso também retirar as diferentes clusters, como é óbvio, e fazer esta questão, ok? Identificar e fazer isto é possível exportar para Excel, está aqui gravado. E, portanto, esta é a nossa afirmação de cidadania, de informação de resultados que temos. Mas, entrando aqui na área privada, que é para mostrar rapidamente as outras vertentes do projeto, se eu for aqui ao que fazemos, temos um valor acrescentado e tem a ver com estas ferramentas, com estes instrumentos. Se for aqui à gestão da doença crónica, outra vez, estou aqui com o ESF São Julião 2013, e agora vai aparecer uma outra coisinha diferente. Se clicar aqui no último indicador, que é o indicador resultado, a pressão de diabéticos tem uma hemoglobina abaixo de 8, que aparece aqui este outro ícone, e que foi uma evolução interessante, que é uma forma rápida, e aqui já estou com o perfil privado, de passar para o PowerView. Ou seja, através de um dashboard 5 que está aqui criado, eu consigo incorporar e ter acesso ao PowerView, que é uma ferramenta, como os vós conhecerão, excelente para gerar relatórios ad hoc e que nos permite depois tornar. Isto, neste momento, está disponível para todas as OSFs de todo o país. E, portanto, isto é um avanço relativo, é um portal magnífico nessa questão. Claro que eu posso não ter ir aqui, posso ir aqui aos dashboards do OSF, então entro mesmo no PowerView para ver um conjunto de uma galeria de dashboards, que no fundo vão ser os nossos futuros dashboards, nossos relatórios de atividades. Como eu digo, a brincar quando apresentava isto nas várias RSIs, neste momento as OSFs estão dotadas de uma ferramenta claramente superior em relação a todos os ACES, que é o nível de gestão intermédia do centro de saúde, as ARS, etc. E, portanto, faz ser giro. Mas há mais um outro aspecto importante, já agora, que é o repositório de boas práticas. Lembra-se que eu vos falei na questão do e-qualidade, e que então é este espaço de partilha, e que nós esperemos que seja verdadeiramente um espaço de partilha, para que algumas das nossas afirmações não caiam em falso, e que as várias OSFs vão pondo os seus guias, as suas cartas de qualidade, os seus guias de atendimento, como atender um doente visual, como é que segue um doente hipocoagulado, o que quiserem, está aqui, que é partilhado, e que eu posso pesquisar, já que isto está associado àquele programa de melhoria da qualidade, e posso pesquisar ou pelo OSF, ou pela data de publicação, ou pela área, ou as sub-áreas da área da qualidade. Isto é uma visão muito rápida do portal, mas para não nos querer ocupar mais tempo. Ok. E, portanto, rapidamente, como é que isto foi conseguido? Olha, nas parcerias, a ideia, a visão surgiu, enfim, começou a ser falada, as pessoas a falar de outubro de 2012, a maio de 2013. Em outubro de 2013 começaram os primeiros contactos, e houve o início da apresentação do projeto, a discutir os financiamentos e como é que íamos fazer isto. Em fevereiro de 2014 foi quando conseguimos o protocolo com a CNCS, e o pré-release, se quiserem, no portal, com a apresentação ao Ministro da Saúde, ao Secretário de Estado da Saúde, foi feito em maio, no nosso encontro nacional. E aqui logo o primeiro ponto importante foi possível fazer neste ponto, tivemos algumas opções. Optámos por ir para a nuvem, não é? Para a cloud. E, portanto, isto tornou as coisas muito mais simples. Se nós tivéssemos pensado em como é que vamos construir a infraestrutura para ter isto, para gerir isto, nem daqui a um ano isto estava montado. E, portanto, isto teve uma simplificação brutal. Depois há uma questão muito importante, que é esta conjugação de dois fatores. Nós sabemos do negócio. Sabemos poucas tecnologias, mas sabemos muito da área da saúde e do que é que queríamos. E quando temos parceiros do outro lado que sabem das tecnologias, e não há um processo de overlap, não é? Quer dizer, quem é que controla o outro? Vamos construir em conjunto. Conseguimos construir esta filosofia do portal com as suas finalidades de uma forma simples e rápida. Simples não está simples, mas foi rápido. Em junho de 2014 fizemos o Go Live, não é? E portanto tivemos reuniões com todas estas ARS, as faixas, com os vários OSFs. Já conseguimos entregar a passo de acesso a quase todos os OSFs, pelo menos a 250. E nos primeiros, enfim, isto é uma mera estatística, dos primeiros 15 dias de utilização do portal, estamos agora a ver se conseguimos virar para aqueles todos, para as novas visitas, para passar para aqueles todos utilizadores regulares, que o tempo de visita seja superior a esta mera, tive lá a ver curiosidade, 7 minutos e meio, e que utilizem páginas de outra forma. Presente e futuro. Qual é o nosso desafio que pomos neste projeto? Neste momento é importante que o portal seja apropriado pelos OSFs. Ele existe, está no ar. Se quando chegarmos a outubro as OSFs não tiverem enchido o repositório de boas práticas, as suas boas práticas, não tiverem colocado os dados que têm que colocar, não tiverem utilizado, vai ser muito complicado ter algum valor acrescentado nisto. Por outro lado, temos também que pensar como é que se faz a gestão do portal, novos financiamentos, novas parcerias, a investigação. Vamos desenvolver um novo modelo de dados. O que temos neste momento aqui são 176 indicadores, todos os oficiais validados. Isto cria um pool, mas não é um verdadeiro modelo de dados, o qual me permite fazer pesquisas, STLs, não é? Construir indicadores diferentes. Portanto, agora o desafio é construir um novo modelo de dados para a CSS, faz parte do protocolo até dezembro de 2014. No encontro de outono vamos lançar aquela matriz material nacional com as diferentes métricas. Este é um passo marcante. Pela primeira vez nós vamos dizer
E vai-se ver uma organização da saúde em Portugal, não é? Que tem métricas, há resultados esperados. Não é quanto mais melhor, nem quanto menos melhor. Há um resultado esperado, é uma avaliação aceitável, que vai ser muito interessante de apresentar, mas tem uma visão nacional da contratualização e essa matriz de melhoria contínua. E no sétimo encontro, em maio, vamos lançar, ou seja, já há várias áreas de investigação, vamos lançar o Prémio de Excelência do ESF e a criação da rede do ESF Sentinela, e esperamos que o sétimo encontro seja todo portal-based, se quiserem, não é? Ou seja, as coisas que nós vamos apresentar, vamos utilizar sempre a internet e o portal, diminuindo aquele lastro, aquela parte física. Isto sempre a tentar desenvolver, construir este conceito de formação clínica e de saúde, que é a questão essencial, que é centrado nas pessoas, orientado para os resultados, focado para o processo de cuidados. E deixávamos para este último slide, porque no fundo a melhor avaliação de efetividade deste projeto é se nós podemos dizer agora em outubro, ou no final do próximo ano, reforçarmos ou não, afirmarmos ou não a identidade dos ESFs. Todos vós já sabem agora como ESF, já perceberam o que é que fazem? Um ponto. Segundo ponto, os profissionais do ESF estão mais capacitados, conseguem construir melhor, conseguem trabalhar melhor o que fazem. Segundo ponto, os seus processos, terceiro ponto, desculpem, melhoria contínua. Estamos a desenvolver ou não melhoraram a sua qualidade organizacional? São capazes de mostrar de uma forma mais clara os seus ganhos em saúde? O processo da transparência e cidadania, penso que é um dado adquirido, porque a partir do momento que está no ar e está afirmado, está o problema resolvido. Muito obrigado pela vossa atenção. Ocuparem os seus lugares no palco, por favor. A vossa atenção para o moderador deste painel, Timóteo Figueiró. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à PDC o convite que me fez para moderar este painel e agradecer aos meus convidados a disponibilidade para estarem aqui e partilharem esta próxima hora comigo. Vou começar por introduzir quem está no painel. Vou começar pela minha direita. Tenho à minha direita Gabriel Abranes. Ele é responsável de tecnologias de informação na NOS. Da unidade de negócio. É, portanto, responsável por Cloud e Managed Services, correto? Para os segmentos das empresas e PMEs e tem sido responsável pela estratégia, oferta e implementação de tecnologias de informação nestas áreas. Depois tenho Agostinho David, que é responsável por vendas da região sudoeste, da Southeast Europe, da Nokia Siemens Network. Depois tenho o João Gonçalves, diretor da Divisão Global de Technology Service da IBM. Depois tenho o Jorge Reto, que é diretor comercial da SAP, desde 2012. E depois, por último, tenho o José Carlos Gonçalves, que é Senior Vice President mais uma vez, da Europa Sudoeste, da CGI. Eu iria começar por, enfim, vos pedir duas coisas. Respondo à primeira pergunta que vou colocar e que na pergunta tentem incluir, digamos, aquilo que é a vossa visão sobre a área. Como a pergunta é um bocadinho genérica, vamos poder contemplar as duas coisas para depois prosseguirmos e tentarmos ser mais breves possíveis, porque senão é muito cansativo cada um ter 5 minutos para responder. A primeira questão que eu colocava aqui é, o título deste painel tem a ver com novas formas de trabalhar. Eu começava, enfim, também pela direita, para facilitar, eu começava por colocar a questão genérica aos meus convidados de a adoção desta nova realidade, deste novo modelo de computação, vai levar forçosamente à alteração da forma como são entregues, como são disponibilizados os serviços, as aplicações, anteriormente chamadas aplicações e agora os serviços, aos utilizadores. O que é que, antes de nós, das organizações, pensarem em adotar este modelo de computação, qual é o trabalho de casa necessário de fazer do ponto de vista de mudar uma realidade que tem a ver com, em que se fala comumente de aplicações e vamos passar a falar de serviços? Começaria por si? Portanto, antes de mais, boa tarde e agradeço à PDC pelo convite engraçado a nós para estarmos aqui presentes hoje. Também só um bocado introduzido em termos do cloud, falando da questão da cloud e uma nova forma de trabalhar. A cloud aparece como uma nova forma de trabalhar, um novo ingrediente, porque, entretanto, também apareceram outros dois ingredientes que eu acho que é muito fulcral. A
apontar, que é a parte de aparecer aos redes com muita largura urbana, o ingrediente fulcral, e depois apareceram nos terminais, com os smartphones, com os tablets, a darem um meio para aceder à informação. E depois apareceu a cloud, que naturalmente permite que os serviços passam a ser fornecidos de uma forma centralmente através destes dispositivos e através desta largura urbana. E aqui os indivíduos normalmente são mais rápidos que as empresas e os indivíduos compreenderam que se eu começar a usar uma aplicação tipo Dropbox para partilhar ficheiros, sou muito mais rápido. Se eu começar a utilizar o Messenger, sou muito mais rápido a comunicar. Se eu começar a utilizar até o mesmo terminal para fazer fotografias, temos fotografias na cloud, ou seja, os indivíduos foram muito mais rápidos do que as empresas a perceber. Eu, através da cloud, sem saber que estão a usar a cloud, consegui começar a utilizar a cloud de uma forma muito rápida. E isto mudou a maneira de nós todos trabalharmos, sem sabermos, volto a dizer, nós estávamos a usar a cloud. E as empresas foram apanhadas no bocado, porque não vão parar, veem que as pessoas estão a trabalhar de uma forma muito mais eficiente, não vão querer parar o que os indivíduos conseguiram perceber, que é trabalhar com os serviços que eu tenho acessíveis de qualquer forma, de qualquer momento, em qualquer terminal, através de qualquer sítio. E isto é naturalmente a questão toda da segurança. Como é que eu acedo aos dados, qual é que é o meio que eu acedo através do terminal, como é que eu chego aos dados que estão centralmente localizados, onde é que os meus dados estão centralmente localizados. E, assim, as empresas têm que ver como é que conseguem agora controlar, no bom sentido, e assegurar que há uma segurança deste controle de todos estes dados que são agora fornecidos centralmente. É assim, depois já iremos alguns comentários. A pergunta tem interesse e ainda ontem estive na Telecom Itália e no Mind Italy e estivemos com o diretor da rede e o CTO, em que a discussão foi exatamente à volta disso. Como pensar qual é o novo step com os clouds. Há aqui uma parte importante que não é só a parte tecnológica, a parte dos processos da própria empresa, a parte do lançar os serviços, a parte do inovar. Tudo isto vai ficar aqui nesta parte da cloud. E uma das questões importantes, ontem era o diretor de marketing que dizia: eu não sei nesta altura se é melhor nós pensarmos em termos de saving de costos ou se é melhor pensar em termos de inovação. Porque há duas componentes e nesse aspecto a Nokia fez com os clientes, também fez o survey. Há uma parte de operadores em que estão na fase de desenvolvimento e eles estão fixados no custo. Vamos para uma parte média dos operadores que já estão estabelecidos no mercado e eles já estão a pensar como é que é o user experience, como dar uma melhor utilização aos clientes. E por fim vamos aos operadores que já estão mais estabelecidos e eles estão a pensar como é que eu vou ter mais revenue em termos de serviços que a cloud me vai permitir. E as discussões têm andado muito nesta área. Há pilotos que estão a correr. Na área das telecomunicações, eu devo dizer que é uma revolução muito grande. Eu tive, talvez por causa das TICs, 80% ou 90% se calhar são nas áreas do IT, que também é a minha área original. Mas na área das telecomunicações, no geral, para se pensar aumentar uma capacidade, pensa-se logo mais uma sala deste tamanho, com não sei quantos equipamentos próprios. Passar disto para ter um corredor de data center, em que se eu preciso mais capacidade de voz ou de dados, é lançar uma aplicação que me cria aquilo imediatamente, é uma maneira muito diferente de pensar, é uma maneira muito diferente de planear. Boa tarde e agradeço à PDC o convite, que está obrigado. Bom, portanto, o painel é sobre novas formas de trabalhar na cloud e como é que nós, pergunta sobre como é que nós podemos lá chegar. Eu julgo que realmente a cloud vai trazer, e está a trazer neste momento, formas muito distintas de trabalhar e, mais do que isso, negócios que não poderiam existir se de facto não houvesse cloud. Se nós pensarmos, digamos, nas organizações, podemos pensar, dividir em dois aspectos diferentes. Por um lado, aquilo que já existe hoje, aquilo que é o legacy, que essa pergunta tem um pouco a ver com isso, que é como é que nós podemos entrar na cloud. Eu diria que há uma componente em que as organizações vão ter que começar a analisar como é que vão transformar todas as suas aplicações,
como é que vão transformar todas as suas infraestruturas e, enfim, vão começar a poder beneficiar de modelos mais flexíveis do ponto de vista da prestação de serviços de IT. Eu julgo que essa parte, sendo muito importante, na realidade é algo que hoje já quase não faz muito sentido falar, porque na realidade hoje as organizações estão a pensar como é que vão utilizar a cloud para fazer coisas de forma diferente. Posso dar alguns exemplos, mas para aqueles que forem fãs do ténis, nós estamos neste momento a decorrer neste momento o torneio de Wimbledon, que é um torneio que neste momento existe uma app disponível. Se não são os 2 milhões de utilizadores que já fez download, podem fazer download dessa app e estarão imediatamente a trabalhar na cloud da software da IBM. E na realidade o que nós estamos a fazer estamos a disponibilizar para os fãs de ténis uma experiência que antes não era possível. Estamos a disponibilizar essa experiência para uma pessoa que tem um iPhone ou que tem um Android, e estamos a disponibilizar para quem tem um iPad, mas também para quem tem um PC. E muitos aspectos interessantes no meio de toda esta problemática, mas um dos aspectos interessantes não foram desenvolvidos. A experiência do utilizador num iPhone ou num iPad são diferentes. E é diferente da experiência do utilizador num PC, porque o ecrã é de um tamanho diferente e, portanto, há que adaptar tudo isto. Toda esta experiência de utilização é criada automaticamente a partir de ferramentas que estão disponíveis e de metodologias de desenvolvimento que estão disponíveis a partir da cloud. Portanto, não é necessário estar a desenvolver para cada uma das utilidades. Mas se pensarmos o que é organizar um torneio destes, o clube que organiza este torneio durante 50 semanas no ano é um clube normal, onde não sei quantas pessoas é que jogam lá por semana, e de repente durante 2 semanas tem de facto uma atração mundial sobre eles. E, portanto, disponibilizar toda esta capacidade de informação que, se forem consultar, por exemplo, a aplicação da iPad, podem ter todos os jogadores, podem ver vistas virtuais de 360 graus, disponibilizar isto tudo num único momento e, mais do que isso, sem saber exatamente quantas pessoas é que vão estar a aceder a esta informação, garantindo que a resposta é rápida, porque as pessoas hoje não têm disponibilidade para estar à espera, de facto requer que por trás esteja toda uma capacidade de uma flexibilidade imensa. E, portanto, hoje em dia eu diria que é impensável realizar um evento desta natureza sem ser com recurso à cloud e a todas as aplicações e a todas as funcionalidades que hoje são possíveis de dispensar através de uma cloud. Portanto, há de facto estes dois caminhos, e há muitos outros exemplos. Por um lado, digamos, toda a transformação da organização para poder tirar partido daquilo que são as funcionalidades, e, portanto, há todo um trabalho de consultoria, de preparação, de evolução, e, por outro lado, todos os novos eventos, todas as novas aplicações, como é que nós podemos já utilizar todas as funcionalidades que existem na cloud para podermos fazer isso de uma forma rápida, flexível e diria, muito relevante para o utilizador, acima de tudo, relevante para o utilizador. Jorge. Antes de mais, muito obrigado também a agradecer pelo convite da SAP. Eu ia tentar ser conciso e responder diretamente à pergunta. Fazer só uma nota introdutória. Primeiro, o conceito de cloud, e sem querer reinventar aqui um conceito de cloud, para percebermos que a cloud não acaba por ser não mais do que uma experiência de utilização diferente, ou seja, experimentar de forma diferente os sistemas de informação. Portanto, todos nós sabemos que já ao longo dos anos várias vezes houve tentativas semelhantes ao que estamos a viver hoje. Em 2001 e em 2000 eram os ASPs, portanto, já todos passámos por isto. A diferença que nós temos de viver hoje, e há pouco já referiram a alteração tecnológica, portanto temos mais tecnologia ao nosso dispor, mas nós achamos também que há aqui uma mudança de paradigma que tem a ver com os utilizadores e com as empresas que estão a utilizar mais cloud, que são de uma nova geração. Nós na SAP identificamos um grupo de utilizadores que chamamos de millennials, que é um termo que está cada vez mais presente agora no mercado, que é uma geração de utilizadores que quer nasceram neste milénio ou cresceram neste milénio, em que para eles a utilização, portanto, experimentarem os sistemas de informação e utilizarem a cloud é de uma forma perfeitamente natural. Portanto, não é nada que seja imposto, não é nada que seja planeado, não nos precisamos de impor ou planear qualquer tipo de utilização, eles fazem essa utilização por forma natural. As empresas, principalmente as startups, quando nascem também já com este DNA, portanto, nascem com uma maior facilidade de utilização da tecnologia,
que amadureceu, está mais disponível e, portanto, está disponível à utilização. Isto só para dar um pouco de introdução a como é que entendemos que está o conceito da cloud, como é muito mais do que reinventar uma experiência de utilização, assente em sistemas mais maduros. A forma como nós vemos e como nós comunicamos com os nossos clientes e tentamos endereçar este tema tem muito a ver depois com permitir, as organizações devem permitir que dentro do seu ambiente de trabalho existam formas de colaboração e de inovação. Portanto, acima de tudo, os sistemas de informação devem de adaptar-se e, em vez de gastarem parte do seu tempo a gerir os sistemas e a mantê-los a funcionar, tipo lights on, devem transformar-se em potenciadores de inovação. E isto é uma mensagem que vem bastante de top-down, que vem a nível de administrações para baixo, com o suporte dos sistemas de informação, em que irão permitir, basicamente, acolher, quer sejam novos departamentos, quer sejam novas equipas formadas por estes millennials, que irão naturalmente utilizar a cloud e potenciar muito mais inovação e novos modelos de negócio. Conseguimos com isso a transformação. Portanto, primeiro de tudo, agradecer à PDC a oportunidade. Eu, talvez sendo aqui, se calhar, um dos mais velhos do painel, e como sendo visto, tenho alguma experiência e, normalmente, também sou o mais cínico do que estou. Portanto, a cloud não é mais do que o mesmo, feito com formas diferentes e que teve na base do crescimento desta cloud o modo de acesso que mudou radicalmente. Até há pouco tempo tínhamos modelos completamente baseados num acesso via um terminal, seja ele inteligente ou estúpido, mas um terminal PC, e, efetivamente, com a vinda dos smartphones, tablets e tudo isso, a informação começou a estar disponível a todo momento e a qualquer altura. A cloud não é mais do que aquilo que eu carinhosamente chamo o gangue do software e do hardware, encontrou forma de vender de uma forma diferente. Ou seja, antes vendia-se hardware e o cliente ficava com a responsabilidade de comprar mais hardware se fosse isso. As aplicações vendiam-se por licenças e com a capacidade dos operadores que colocam na rede, nomeadamente de largura de banda, e a possibilidade de alguma forma criar modelos disruptivos à volta do modelo de venda destes produtos, os construtores tiveram que se adaptar e uns passaram a vender hardware de uma forma diferente e outros passaram a fazer licenciamento de uma forma diferente. Claro que aqui, e normalmente eu sou o cínico de serviço para ver se isto anima um bocadinho, o que acontece aqui é que eu acho que o exemplo que foi das USFs é um exemplo paradigmático do uso da cloud. A cloud, na minha opinião, é extremamente potente. Todos estes modelos são extremamente potentes para as pequenas e médias empresas colaborarem mais, se globalizarem, já que as grandes empresas têm legacies importantes e até chegarem à cloud da mesma forma como é possível hoje uma pequena empresa se construir sem ter qualquer tipo de informática, uma grande empresa não o pode fazer. Tem legacies enormes e não o pode fazer. Agora, uma pequena empresa que nasce hoje pode nascer toda na cloud. Tem aplicações que são vendidas na base de transação, tem serviços em que não precisa comprar uma peça de hardware, tem o stack completo aplicacional e de hardware todo incluído, a qualquer tipo de coisas, e o que se vai ter no futuro são temas de segurança, acesso de dados, de informação e privacidade de dados. Vai ser o grande drama do futuro, vai ser a privacidade de dados. Porque no dia que colocarmos dados de clientes fora das zonas regulamentares e aquilo que está a ser discutido neste momento na Comissão Europeia a nível da Europa, com a nova diretiva de dados, tem implicações muito grandes aos grandes players da cloud. Não podem pôr os dados onde lhes apetece. Porque os dados são das pessoas. Portanto, como tal, cria-se outra dinâmica e a indústria vai inventar outra coisa. Se calhar vamos falar a partir daqui a uns tempos já não falamos da cloud, mas chamamos de privacy. Vai ser nova palavra que vai haver aí, porque a indústria gosta de se reinventar constantemente e pôr uma roupagem nova naquilo que já faz há muitos anos. Muito obrigado. Tentando sintetizar aqui assim, vimos que temos aqui assim uma nova forma de trabalhar. Eu acho que aqui assim um ponto a destacar, eu diria que é fundamentalmente para quem está recém-chegado ao mercado ou então para as PMEs, uma oportunidade, eu acho que soberana para o tecido empresarial nacional de começar a utilizar tecnologias de informação até aqui, enfim, até que o custo permitido estarem inacessíveis, ou pelo menos grande parte delas. Eu ia aproveitar aqui assim, visto junto a um painel de indústria,
e vou pegar na provocação feita do ponto. As empresas vão ter que se reinventar, e, através da criação de novos modelos de negócio, novas aplicações que vão nascer já de raiz na cloud. Já iremos depois à questão de como é que ela se integra com aquilo que é a herança dos sistemas das grandes organizações. E a indústria, como é que se está a reinventar? E começar por si, como é que a indústria se está a reinventar, no caso de um operador, com este descida constante dos preços das comunicações, nomeadamente com os pacotes, como é que a indústria está a reagir e como é que pensa que poderá ser, digamos, o futuro, neste caso, da nós, neste novo paradigma? Portanto, a indústria, falando agora do operador de telecomunicações, vê naturalmente aqui uma oportunidade de fornecer estes serviços cloud, exatamente pelo que eu estava a dizer. Nós estamos na cadeia de valor, indubitavelmente. Estamos na parte da comunicação, estamos na parte dos terminais e utilizamos a cloud internamente. E somos provavelmente dos consumidores, digamos, de hardware, software, de IT, de cloud em si, dos maiores consumidores que existem em qualquer país. O next step que faz todo o sentido é aproveitar todo o conhecimento interno e pegar nesse conhecimento e passá-lo também para os nossos clientes. É um step natural e é um step que também está a ser exigido pelos próprios clientes. Porque eu acho que aqui nós também temos um papel fulcral. Queria pegar no tema da segurança, que se falou Nós iremos à frente mais Também, pronto, falaria na segurança, mas claramente aqui o operador, primeiro os clientes estão a exigir isso de nós, querem ter um interlocutor com o qual podem falar de tecnologia, soluções tecnológicas, não é só apenas comunicações, querem mais do que isso, querem soluções tecnológicas, e veem um operador como um interlocutor de confiança com quem podem falar. Eu assumo também a questão relacionada com o aparecimento, e depois já iremos também daquilo que foi dito, mas com o aparecimento de grandes operadores com capacidade de preços muito mais competitivos, como é que nós vê o facto de, por exemplo, hoje as empresas poderem escolher entre, coisa que não se passava na história de comunicações tradicionais, entre a oferta de nós, ou da PT, falando de operadores nacionais, em comparação com a Amazon, que tem capacidade, ou com o Google, ou a própria Microsoft, através do Azure, de disponibilizar os mesmos serviços a custos bastante inferiores. Aí acreditamos também, é a informação e feedback que recebemos dos clientes. Custo é claramente há uma variável muito importante para ir passar para a cloud. Eu às vezes costumo dizer, não é só uma questão de TCO ser menor ao longo de um período, mas também a previsibilidade dos custos e a flexibilidade que nós podemos adicionar. Mas claramente, nós vamos falar com os Hyper Data Centers, têm custos unitários inferiores e podem, portanto, oferecer esse serviço com um custo inferior. Mas aí ajuda muito o facto também que as pessoas gostam de saber onde é que estão os seus dados. O facto de os dados estarem ou não estarem em Portugal, para muitas empresas, é naturalmente ainda muito importante. Gostam de saber onde é que está, a jurisdição que está através dos seus dados, e querem ter um interlocutor também, muitas vezes, pessoal, querem ter uma cara. E quer se queira, quer não, pôr no Amazon, no Google, não é uma relação pessoal, não é uma relação completamente transacional. E aqui os operadores têm uma relação pessoal com as empresas. E essa é uma relação que também tem valor. Não é só e apenas o custo. Colocava-lhe a pergunta do ponto de vista da reinvenção da indústria, como é que, no caso da Nokia Siemens Networks, ela está a ser feita? Eu digo que nós vivemos bem com isto, porque eu tive a felicidade de começar em 2010, 2011 a trabalhar com a parte de clouds. Muito me ajudou que eu vim de uma área de investigação de RD, antes de ir para as vendas, e nós já nessa altura tínhamos muitos dos nossos sistemas de telecomunicações que estão nos operadores, já tínhamos virtualização. Não estou muito de acordo com o nosso provocador quando ele diz que é mais do mesmo. Não. Nós tivemos grandes dificuldades, por exemplo, a nível de sistemas operativos, conseguir virtualizar todo o ambiente para nós pormos as nossas aplicações em cima. Porque nós, nesse aspecto, as aplicações de telecomunicações, não estamos a reinventar a roda nenhuma. Nós já temos as aplicações, sabemos como é que elas funcionam, como desenvolvem. O que estamos a fazer é uma série de parcerias, a parte de virtualização do hardware, pôr as nossas aplicações virtuais em cima. Portanto, aí a parte da evolução de tecnologia, nomeadamente sistemas operativos, que eu digo ligado a isso, deu um passo gigante. Nos últimos 2-3 anos foi um passo gigante. Nesse ponto de vista, nós aproveitámos o conhecimento que nós já tínhamos
onde tínhamos alguma virtualização limitada, porque não tínhamos esta plataforma toda, para virtualizarmos uma rede. Hoje, podemos dizer aqui, pode-se virtualizar uma rede de telecomunicações completamente. Há uma parte, como nós, a voz ou de dados, essas partes são as primeiras que nós estamos a desenvolver. Este ano, do ano que vem, está tudo virtualizado. Não há nada que seja impossível de fazer nesta altura. Portanto, a tecnologia evoluiu, vai evoluir mais, portanto, e nós temos parcerias a nível de sistemas operativos, fornecedores de hardware, temos essas parcerias, vai evoluir mais. Para nós, do lado das aplicações de telecomunicações, é o que nós precisamos. Porque o know-how e como funciona, nós já lá estamos há muito tempo. Eu punha a mesma questão, enfim, para a IBM não é mais do mesmo, mas é quase. Estes modelos virtuais é regressar, digamos, quase à origem da indústria, em que as máquinas eram usadas virtualmente e o serviço era partilhado, e, portanto, esta não é uma realidade que a IBM desconheça. Contudo, o que é necessário de inventar do ponto de vista daquilo que a IBM, enfim, um fornecedor abrangente, tem uma parte do software e do hardware, mas tem uma forma componente de serviços. O que é que foi necessário reinventar para incorporar, digamos, esta nova realidade nos seus modelos de negócio? Muito bem. Eu penso que tocou num ponto interessante, que é o facto da virtualização já existir há muito tempo, é verdade. Eu já tenho virtualização no seu sistema mainframe há muitas dezenas de anos, mas realmente a provocação dos encargos foi interessante, porque nos põe a discutir à volta da provocação. E, na realidade, um dos problemas que nós temos hoje em dia no mercado é que toda a gente chama cloud a tudo, quando na realidade não estamos a falar de cloud. Ou seja, sistemas virtualizados por si só, na minha opinião, não são um sistema cloud. Vamos precisar um bocadinho. Sim, portanto, do ponto de vista da IBM, o que é cloud? Vamos ver. Nós para termos cloud, temos que ter coisas como, por exemplo, temos que ter virtualização. Se não podemos ter uma aplicação virtualizada, não a podemos pôr num ambiente partilhado ou num ambiente público e, portanto, estamos a falar de uma aplicação isolada. Também podemos chamar cloud a esse servidor, mas na realidade será um bocadinho mais difícil. Por outro lado, temos que ter, as aplicações têm que estar standardizadas. Nós temos que ter standardização, temos que ter virtualização, depois temos que ter automação, ou seja, todos os processos que estão por trás daquilo que nós fazemos do ponto de vista da gestão têm que ser automáticos, não é em cada caso nós precisamos de criar uma máquina virtual e alguém vai ter que criar essa máquina. E, digamos, o ponto final é que temos que ter um self-provisioning, ou seja, as pessoas podem servir-se às empresas, ou ao IT, ou aos consumidores finais, seja de infraestrutura, seja de um utilizador de uma determinada aplicação. Portanto, há que realmente ter por trás toda uma infraestrutura, todo um software, toda uma gestão que, na realidade, são bastante complexos. Eu diria que não é por acaso que a IBM nos últimos 5, 6 anos investiu quase, à volta de 7 mil milhões de dólares em negócios de cloud. Se fosse realmente pôr umas máquinas numas blades e virtualizar, talvez não fosse necessário gastar tanto dinheiro. Portanto, eu penso que este é um primeiro ponto. Mas, indo ao ponto, à pergunta concreta do que é que a IBM, como é que a IBM se está a transformar para realmente aderir a este modelo de cloud. Penso que é importante nós entendermos que é verdade que são os fornecedores, digamos, que estão a empurrar também os modelos de cloud para o mercado, mas estão a empurrar para o mercado porque os utilizadores, porque as empresas querem novas coisas, querem consumir de forma distinta, querem comprar coisas diferentes. Ou seja, hoje nós temos mais de 40% dos utilizadores a trabalhar em plataformas móveis em vez de plataformas fixas. Isso não acontecia há algum tempo. Portanto, alguma coisa diferente nós temos que fazer para poder dar uma experiência de utilização a esses utilizadores diferentes. Hoje temos as pessoas a quererem comprar de maneira diferente, não querem comprar um pacote, querem comprar isto, querem comprar várias peças, querem eles próprios construir aquilo que têm, quer do ponto de vista aplicacional, quer do ponto de vista de solução. O que eu diria é, há realmente uma demanda do ponto de vista de mercado que faz com que as organizações tenham que ir neste caminho. Portanto, o que a IBM está realmente a fazer
é, por um lado, como eu referi, um conjunto de investimentos muito importantes para poder responder a esta procura, e esses investimentos, eu diria que são basicamente em 3 áreas, podemos simplificar e dizer em 3 áreas. Por um lado, nós estamos a construir as plataformas, os centros e as infraestruturas que nos permitirão depois, sobre isso, poder construir os serviços que queremos dar aos clientes. E nesse aspecto, por exemplo, vamos no dia 1 de julho ter um centro de cloud a sério em Portugal, uma cloud gerida, empresarial, onde podemos pôr dados críticos das organizações. Por outro lado, estamos a criar uma rede mundial que faça com que as organizações, quer estejam a trabalhar em Portugal, quer estejam a trabalhar no Brasil ou na Alemanha, possam estar todas a funcionar sobre as mesmas plataformas. Por exemplo, nós hoje, um dos serviços que é muito utilizado, que é o WhatsApp, funciona sobre a mesma rede que eu referi há bocado no nível da software da IBM, nossa publicidade. Isto seria impossível de funcionar da maneira como nós utilizamos se não tivéssemos uma rede toda interligada com centros todos standardizados ao longo do mundo. E, por outro lado, é a forma como nós estamos a fornecer as soluções. Nós, hoje em dia, temos mais de 100 dos nossos produtos de software já disponibilizados a partir da cloud. E diz o Zé Carlos, mas isso é vender mesmo de uma forma diferente. Não é bem, ok? Porquê é que não é bem? Porque uma coisa é um cliente licenciar um produto de software, trazer esse produto para dentro da sua organização, contratar um serviço de implementação desse produto ou ter uma equipa interna onde vai implementar e customizar todo esse produto, a seguir ter que manter toda essa solução, ter que evoluir, ter que customizar, ter que fazer tudo isso. Isto é uma forma de fazer as coisas que é ótima e nós também gostamos. Outra coisa é, eu quero uma solução uma solução de marketing para fazer a gestão do marketing e, em vez de fazer isto tudo, contrato este serviço e não tenho e passo a utilizar. Quando muito faço algumas customizações e passo a utilizar. Se as versões forem evoluindo, alguém sabe preocupar com isso. Se o hardware tiver que ser renovado, alguém sabe preocupar com isso. Se aquilo falhar neste sítio, tem que estar a funcionar no outro. Portanto, a minha preocupação é realmente, eu que sou do departamento de marketing, ter uma aplicação que possa utilizar para as minhas funcionalidades e não ter que me preocupar com o que está por baixo. Depois há as questões da ligação disto às outras coisas, mas como já referiu, mais à frente vamos falar disso, mais à frente falaremos disso. Jorge, no caso da SAP, é mesmo o ganho do software. Como é que a SAP está a posicionar para, enfim, grande parte das receitas vem das licenças ou dos serviços associados às licenças para sobreviver neste novo paradigma tecnológico? Sim, no caso da SAP, nós conhecemos bem, sabemos bem o modelo antigo de venda de licenças perpétuas, neste caso, no nosso caso. Antes de mais, e reforçar aqui a mensagem, para a SAP, faz parte da estratégia core e do DNA da empresa ao dia de hoje, a cloud. Portanto, houve uma transformação grande há 2 anos para cá, 2, 3 anos, e começámos basicamente por fazer uma coisa que foi lançar uma plataforma. Não quero fazer aqui publicidade a produtos, mas é o SAP HANA, que é uma plataforma que potencia muito mais velocidade em termos de processamento de dados, portanto aumenta basicamente a capacidade de processamento de dados. Não tem nada a ver com a cloud diretamente, mas acaba por potenciar também estes novos modelos de negócio. O que é que fizemos mais? Portanto, há 2 anos para cá, nós fizemos um shift e lançámos diversos programas. Há um programa que existe ao dia de hoje para apoiar os nossos clientes que nos tenham comprado licenças. Para quem não souber, quem não for cliente SAP, as licenças de SAP são perpétuas, portanto, o antigo modelo, para a vida, com esta vida. Temos um programa que faz transformação dessas licenças, portanto, desse investimento, protege esse investimento, para quem queira transformar para a cloud. Portanto, isto para os clientes antigos, podem fazer uma transformação, falando com o SAP, e a gente faz um reaproveitamento desse investimento e transformamos em um modelo de licenciamento. Para novos clientes, podem arrancar desde imediato com um modelo cloud, em que basicamente, que é o que nós estamos aqui todos a resumir, é uma experiência diferente, uma forma de consumir sistemas de informação de forma diferente. Portanto, o que nós fizemos na empresa também foi o mesmo, que foi criar modelos de negócio que assentam em infraestruturas que podem ser nossas ou dos nossos parceiros. Portanto, temos vários parceiros aqui nesta sala e felizmente temos parceiros no mundo inteiro que podem suportar quer uma filosofia de bring your own license, portanto trazem as licenças e implementam, quer até num modelo logo desde a partida em modelo de serviço. Portanto, o que nós fizemos foi adaptar a empresa
E é um shift grande feito há uns anos para cá, só com dado estatístico, porque é normal que as pessoas estejam a pensar, mas a SAP ainda continua muito agarrado ao modelo antigo. Nós, neste momento, fruto de investimentos, de desenvolvimento feito, de produtos que já só funcionam na cloud, que nem sequer os temos disponíveis para modelo tradicional. E algumas aquisições que fizemos, temos 36 milhões de utilizadores, 36 milhões de users na cloud, temos 1,1 bilhões de euros, portanto, 1.100 milhões de euros do nosso revenue anual já vem da cloud também. Portanto, isto não é uma coisa que nós queremos fazer, já estamos a fazer. E 1.500.000 empresas no mundo inteiro estão ligadas à nossa rede, à Ariba Network, portanto foi uma aquisição que fizemos, em que todos os dias fazem transações e fazem processos de procurement, de compra e venda, totalmente colaborativos e montados em sistema cloud. Portanto, claramente para a SAP, concordando um pouco com o que o Zé Carlos dizia, que há muitas destas coisas, eu disse isso há pouco, há muitas destas coisas já existiam, mas também entendemos que há aqui um modelo diferente e que nós temos que disponibilizar aos clientes, porque os nossos clientes, ao dia de hoje, querem consumir um serviço. Já não querem consumir sistemas de informação da forma como estavam a fazer. Portanto, essa transformação está feita. E agora passar para si. Como vocês são mais confortável, visto que está no fim da cadeia. Está no fim da cadeia e como empresa fundamentalmente de serviços, mas como já passou pelo cantar da vida do software, ou pelo menos conviveu muito, eu diria, como é que, na sua opinião, se está a reinventar a indústria e como é que, no caso concreto, seja se reinventar ou não? Veja, é óbvio que nós, de um ponto de vista de todo este tema da cloud, o que acabámos por fazer foi nos adaptarmos à situação. Enfim, nós trabalhamos essencialmente no segmento das grandes empresas, é aí que é o nosso mundo, e, portanto, prepararmos exatamente para esse tipo de discussões com os clientes. Nós fazemos muito serviço de advising, e o advising tem muito a ver com duas realidades. Primeiro, novas aplicações, se devem ser desenvolvidas internamente ou se devem ir imediatamente para o mundo cloud, ou se existe já a oferta da cloud para aquele tipo de questão. E segundo, desenvolvemos tools internas que permitem analisar aplicações e se elas podem ser cloud, ou seja, se podem disponibilizar à organização de uma forma global uns serviços de cloud uniformes para todos os seus colaboradores. É preciso notar que, apesar de falarmos muitas vezes de que as organizações globais têm sistemas únicos, a realidade não é bem assim. Ou seja, há muitas empresas regionais e globais que depois, quando se vai ver as suas infraestruturas, têm aplicações regionais e todas elas não muito uniformes. Eu, por exemplo, uso o exemplo muito do SAP. Quase todas têm SAP, mas se vai a ver cada um dos SAPs não são exatamente os mesmos. Porquê? Porque o processo foi feito muitas vezes por aquisições, é preciso comprar a empresa, é preciso pôr a funcionar e depois logo se vê como é que se resolve isto. E obviamente a tecnologia está a facilitar isto. Agora, a realidade atual é que muitas destas empresas têm arquiteturas muito complexas e que têm que, de uma forma gradual, colocá-las na cloud. A primeira questão principal, nós trabalhamos mais, é na constituição das chamadas clouds privadas, ou seja, da criação de clouds para organizações globais, onde todos os seus colaboradores têm formas de acesso únicas à mesma aplicação e têm uma standardização do serviço que recebe dessa aplicação. E, novamente, como vos dizia, este é um processo gradual. Eu creio que o grande desafio que vem pela frente é as interoperabilidades que são necessárias, nomeadamente em organizações globais, com a cadeia de valor onde eles estão inseridos. E aí sim, a cloud e a capacidade de interoperabilidade de uma forma controlada é muito importante. É assim, enfim, novamente gosto de ser o ponto estatutário de serviço e, portanto, também não concordo que a virtualização seja diretamente uma cloud, ou seja, a virtualização é uma forma de conseguirmos fazer mais com menos. Eu sou ainda um utilizador e gostei muito de utilizar uma coisa chamada VM, que algumas das colegas que eu estou a ver ali naquela terceira fila sabem exatamente o que é que eu estou a falar, e isto há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás era uma máquina virtual, só que era no mainframe. Portanto, não há nada de novo aqui neste time das virtualizações. Eu costumo dizer, eu continuo a dizer o mesmo, a indústria gosta muito de se reinventar. O que verdadeiramente foi a evolução foi a forma de acesso. Os smartphones e os tablets
revolucionar a forma de acesso. As infraestruturas de telecomunicações acompanharam essa revolução. E a indústria tinha que acompanhar a forma de acesso. Portanto, quando nós dizemos é uma aplicação standardizada ou uma aplicação na web toda, eu recordo que nós, em Portugal, há 20 anos que fazemos serviço de billing, customer care às águas, no modelo inicialmente chamado Application Service Provider. Depois a gente, como também gostamos de acompanhar estas coisas, chamámos-lhe Software as a Service, e agora, como também somos uns tipos modernos, chamamos-lhe Cloud. É a mesma coisa. Há 20 anos mudou a tecnologia, mudou a arquitetura que está subjacente, mas o serviço para o end user, para o cliente final, é um serviço de billing, customer care, cobranças, e há 20 anos que é feito da mesma maneira e é feito por eles da mesma forma. Aproveitámos a tecnologia à medida que ela foi se desenvolvendo. Portanto, novamente, eu creio que o tema sempre no fim deste da cloud é como é que os nossos clientes podem ter vantagens e no caso das grandes empresas, essencialmente é a consolidação em serviços únicos e razoavelmente standardizados. No caso das médias empresas, e nomeadamente em países como Portugal, é a oportunidade de terem serviços de alta sofisticação, capacidade de interconectar com redes mundiais e serem capazes de trabalhar em qualquer parte do mundo com formas de acesso de qualquer tipo, a qualquer momento. E isso, numa pequena e média empresa, há 10 anos atrás era impossível, porque nem sequer as comunicações conseguiam às vezes aceder. Portanto, isto é que é o grande paradigma e a grande diferença que há nestes temas da cloud. Estamos a entrar na reta final. Eu ia pedir um comentário breve agora sobre duas das questões que são mais apontadas. Uma já foi falada ali assim, que tem a ver com a privacidade, mas duas das questões que são mais faladas como obstáculos, digamos, à adoção da cloud. Eu não diria que são obstáculos que serão mais entraves ou serão mais, enfim, pedras que acompanham o caminho. Tem a ver com, por um lado, a integração da nova realidade com os sistemas tradicionais, nos casos existentes, e outra segurança. Do seu ponto de vista, e agora a minha pergunta será para todos, do vosso ponto de vista, essa é uma realidade com base ou é mais um receio que é infundado por parte dos utilizadores e das organizações? Sempre quando falamos do tema de segurança e privacidade, passamos do lado racional também para o lado emocional. Ou seja, a segurança tem muito a ver com a parte emocional, a parte do medo. E como tudo no medo, na segurança nós precisamos, para ultrapassarmos e para mudarmos, precisamos dar o salto da confiança. E eu vou dar aqui uma analogia que eu acho que todos compreendem, que é muito simples, que é está como os nossos filhos. Nasce o nosso filho, nós estamos ali, cuidamos dele, mas a uma certa altura temos que passá-lo para os avós, mas depois para a parte da escola. E como tudo, quando nós vamos para a escola ou para a creche, ou aquilo é uma boa primeira experiência, nós estamos com medo da segurança dos nossos filhos, ou uma boa primeira experiência, e a partir daí, naturalmente, nós começamos a adaptar-nos já ao facto de não estar no filho sempre ao pé de nós, e estou a falar 20 anos mais à frente, ou fora de casa, e vai acontecer a mesma coisa, acontece a mesma coisa com a cloud. Para muitas pessoas, se calhar, ter o seu servidor, o seu data center, é como ter ali um filho e fazer o salto emocional de passar a sua informação, os seus serviços para a cloud é emocional. Está sem o microfone. Sem microfone? Portanto, a migração para a cloud também vai ser um passo emocional, é um passo de medo, vai ser devagarinho. E temos que criar aqui, como fornecedores de serviço, a parte da confiança. Nós temos que ter muita atenção, estar muito bem com os nossos clientes para criar uma passagem de utilização de confiança. Se calhar, inicialmente, com alguns baby steps, começam a passar alguns serviços, alguns storage, alguma virtualização menos importantes para a cloud e depois ganham confiança. E se a primeira experiência for boa, o resto seguir-se-á. Portanto, é uma questão muito emocional. A questão da segurança não é puramente racional e, não sendo puramente racional, exige o seu tempo. A parte da segurança há aqui dois níveis que nós trabalhamos a nível da Nokia. Uma é a parte da infraestrutura de telecomunicações e são infraestruturas seguras desde a origem. E nesse aspecto não há grande alteração. Nós continuamos com os mesmos standards, portanto, os mesmos níveis de segurança, não temos grandes alterações.
Esta discussão, nós muitas vezes é parte da conversa com os nossos clientes e é curioso também a reação entre eles. Há uma parte emocional, que fala muito da parte emocional, depois vem a parte legal, e isso na parte de telecomunicações também não é novo, porque a parte legal sobre os dados, onde estão os dados, a utilização dos dados, também não é novo, também tem regras de segurança muito rígidas já há muito tempo. Há aqui realmente esta parte nova que é os dados da parte mais do IT. O que é que vão mandar para a cloud, como é que fica de cloud. Aí, eu também mais uma vez reforço a mensagem nos parceiros que não estão connosco. Nós aí temos parceiros que trabalham connosco. Há um grande desenvolvimento também a nível da segurança. A segurança deu um grande passo. Nos últimos 2 anos nós tivemos novidades muito grandes na parte da segurança, mas a nível dos operadores eu acho que vai ser um dos pontos que eles vão ter realmente trabalhar bem a nível de marketing, passar esta mensagem para fora. Os sistemas de telecomunicações são seguros, há a parte emocional que os vossos parceiros vão ter que trabalhar. A mesma questão. Integração e segurança. Eu talvez começasse pela parte da integração, que eu realmente considero que é um dos maiores desafios que existe na cloud. Eu dei há pouco um exemplo de uma aplicação de marketing. Isto realmente é possível, ou seja, hoje, dentro das organizações, qualquer unidade de negócio, qualquer pessoa de unidade de negócio é todos os dias assediada e tem necessidades e, portanto, a tentação de realmente começar a comprar serviços e aplicações na cloud é imensa. É fácil, é barato e, portanto, é realmente uma coisa que tem aspectos positivos, mas tem, de facto, um risco muito grande. Ou seja, as organizações, eu penso que ao longo dos últimos anos, pelo menos as mais maduras, têm feito um esforço muito grande para acabar com tudo aquilo que nós designamos por cogumelos e pelas várias organizações de informática que aparentemente são mais eficientes, mas na realidade, quando olhado tudo em conjunto, são um custo muito elevado, muito difícil de controlar. Portanto, tem sido feito um esforço muito grande para termos uma gestão integrada, termos arquiteturas empresariais, de sistemas de informação, de dados, de aplicações. Portanto, há um risco muito grande, de facto, destas aquisições na cloud de novas aplicações. E, portanto, aqui, de facto, as áreas de sistemas de informação das empresas têm mesmo que se chegar à frente e se pôr a trabalhar ao nível das suas unidades de negócio, ao nível dos seus clientes internos, senão correm o risco de facto começar a abrir deles. Se realmente as organizações de sistemas de informação das empresas assumirem este papel, eu penso que isto pode ser realmente pensado de uma forma integrada e, ao mesmo tempo que estão a fazer a evolução das aplicações atuais para modelos de cloud flexíveis, com auto-provisioning, com todas as características que existem, e isso é um caminho que está a acontecer neste momento, já está a acontecer, não estamos a falar de futurismo. Ao mesmo tempo que estão a fazer isso, existem plataformas de integração, de orquestração destas infraestruturas com infraestruturas, inclusive, de vários fornecedores de cloud. Portanto, é possível pensar o IT das organizações de uma forma flexível, integrada, sem estarmos a dizer que, por ser o IT, as novas aplicações têm que continuar a ser o legacy. Portanto, eu creio que isto é talvez das coisas mais importantes que as organizações têm de se focar do ponto de vista da cloud. Segurança. Vamos ver, eu penso que a segurança e a privacidade dos dados, de alguma maneira, as duas coisas em conjunto, são realmente um tema relevante. E eu diria, uma coisa é a segurança do meu ponto de vista, ou seja, eu como indivíduo, o que é que eu considero que devo ou não devo segurar, o que é que eu considero que é ou não é privado. Eu sou um utilizador do Facebook e não me importo partilhar determinadas coisas. Quer dizer, uma coisa é eu decidir que eu partilho coisas minhas no Facebook, outra coisa é eu, como empresa prestadora de serviços, decidir aquilo que vou fazer com os dados dos meus clientes. São duas coisas diferentes. E, portanto, aqui realmente há um aspecto que tem que ser muito cuidado. Ou seja, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de ter serviços de cloud que obedeçam a padrões de segurança muito restritos. Nós, normalmente, quando estamos a falar de cloud, claro que podemos estar a falar de clouds privadas. Eu penso que só faz sentido clouds privadas
para grandes organizações ou para situações muito particulares. E, portanto, a tendência deveria ser utilizar clouds partilhadas ou clouds públicas para algumas coisas, completamente públicas. E, portanto, ao darmos a dar esse passo, estamos a expor a nossa informação e os nossos dados em ambientes que são acedidos por várias organizações. E, portanto, ou esses fornecedores de cloud são realmente fornecedores que têm garantias de que estão a fazer as coisas de forma segura, ou nós podemos estar aqui a correr riscos importantes. Do ponto de vista da privacidade dos dados, eu julgo que existem ainda muitas organizações que fazem questão de ter os seus dados em Portugal. Eu penso que isso é mais uma questão psicológica do que propriamente uma questão legal. Porque se nós tivermos a garantia que os dados estão, por exemplo, no espaço da União Europeia, em partida não existem problemas de privacidade de dados. O problema é que é preciso garantir que o fornecedor de cloud sabe mesmo onde é que estão os dados. Ou seja, quando se diz Europa, para já a Europa não é a União Europeia, são duas coisas diferentes e não obedece aos mesmos critérios de privacidade de dados. Portanto, é preciso garantir que quando nós dizemos que está na Europa, sabemos exatamente o país onde estão esses dados e que os dados não vão passear aos Estados Unidos, entretanto, para chegarem a esse sentido da Europa, que é o que acontece em algumas situações. Portanto, eu recomendo que façam o tracking de onde é que andam os dados quando estão em sítios da Europa. Mas, portanto, eu penso que, por um lado, nós temos que continuar a responder a esta questão que eu estou a dizer que é psicológica, mas, enfim, é importante, continua a ser importante. Se uma organização considera que os seus dados devem estar em Portugal, então deveremos arranjar uma solução para estar em Portugal. E essa razão que quiserem, por exemplo, está criada. Exatamente. Portanto, não é por acaso que nós estamos a investir num centro em Portugal, quando temos um em Barcelona, outro em Montpellier, outro em Eningen, poderíamos perfeitamente estar a utilizar esses centros. Na realidade, obviamente, que nós estamos interessados também, num ponto de vista da organização, para trazer investimento para Portugal. E, portanto, como organização que estamos em Portugal, nós temos interesse, como IBM Portugal, temos interesse em fazer esses investimentos, mas na realidade estamos a responder a requisitos específicos de clientes nossos e nós vamos migrar aplicações de produção, dados de clientes críticos para esta infraestrutura e, portanto, os clientes neste momento sentem-se mais confortáveis em ter essa informação e, portanto, nós, obviamente, podemos ter essa informação aqui. Amanhã, esse mesmo cliente quer ter uma aplicação, tem uma operação em Londres e quer ter os dados na nossa cloud em Londres. Enfim, a ligação é a mesma, no mesmo sítio onde nós o estamos a pôr aqui em Portugal, ele sem ter nenhum custo adicional de comunicações, pode ter os seus dados em Londres. Portanto, digamos, temos que ter uma vez mais, como eu disse há pouco, nós não estamos a fazer isto porque é fashion, estamos a fazer isto porque os clientes realmente é o que nos pedem e, portanto, nós estamos a responder às necessidades do mercado. Jorge, A mesma questão. a mesma questão de integração, no caso em que o vosso É importante. Em termos de integração, nós o que defendemos na mesma estratégia que há pouco referia de passar para a cloud é que haja realmente no início, pelo menos os nossos clientes, que optem por clouds híbridas. Portanto, basicamente, entre ter alguma coisa ainda nos seus sistemas de informação e gradualmente vão passando para ganhar confiança no fundo, como todos estamos aqui a referir. Tecnologicamente falando, não há nenhuma limitação para fazer clouds híbridas e para poder ter parte da informação dentro dos sistemas, dentro dos nossos data centers e parte externa. Portanto, não há nenhuma limitação tecnológica, a tecnologia está disponível. Há realmente aqui uma questão de psicológica e eu salvo exceções e fazer aqui um parágrafo para questões legais, mais da natureza da administração pública ou de algumas empresas em particular. Vou agora ser um pouco provocador também. Acho que o resto das empresas que têm esta dúvida da cloud vivem um pouco uma paranoia e um medo da própria sombra. E vou dar aqui um ou dois exemplos. Nós viajamos bastante de avião. É frequente irmos neste voo de Lisboa-Madrid a ouvir colaboradores nossos a falarem sobre os maiores segredos das empresas dentro do avião. Eu já ouvi vários, que é uma coisa assustadora. Ninguém tem preocupação de segurança. Portanto, a questão é o referir também como a cloud pública, e há pouco referias a cloud pública, não é eu vou mandar os meus dados para toda a gente ver. Portanto, clouds públicas têm multi-tenancy, portanto está perfeitamente dividido, está perfeitamente seguro. É um tema um bocadinho psicológico. Pegando outra vez no exemplo da indústria aeronáutica e dos aviões, há uns anos atrás também se calhar as pessoas não tinham medo de andar de avião.
Portanto, eu ainda tenho amigos meus que, se forem daqui para Madrid, se vão de carro, não vão de avião, pode cair, é verdade. Não vão mais é que Madrid, porque nunca foram aos Estados Unidos e não se faz mais do que a Europa de carro. Portanto, isto é uma questão de perspectiva e eu volto a insistir no ponto que referi no início. Há uma nova geração de colaboradores nossos, e isto acho que é importante para todos nós refletirmos em Portugal, porque nós temos, e toda a gente concorda com isto, temos muita massa cinzenta, muitas pessoas inteligentes, que todos sabemos que está fruto de várias razões, e principalmente económicas, está a sair do país e ir para outras empresas internacionais. E nós vamos, se não criarmos uma forma de, dentro das nossas empresas, um ecossistema e uma possibilidade deles trabalhar nestes modelos mais dinâmicos, estas pessoas não vão trabalhar cá. Vão trabalhar nas empresas que lhe proporcionarem melhores condições e passa muito por ter esta flexibilidade. Só um exemplo que nem tem a ver com a SAP, para não fazer aqui tanta publicidade. Eu há 2 semanas estava a ver a minha filha, tem 13 anos, a fazer uma apresentação para a escola. Tinha a fazer uma apresentação em francês, nem sequer eu, no meu tempo, nem gostava da professora de francês, muito menos fazer uma apresentação. Portanto, ela estava a fazer e estava a utilizar uma tecnologia que eu não conheço. Portanto, admito que estou nesta área, mas não consigo apanhar todas as inovações, que é um site que é Prezas, que é de fazer basicamente apresentações online. E ela estava contente a fazer aquilo e eu fiquei a olhar e isto é muito giro, isto é espetacular, mas o que é isto? E ela disse, isto é Prezas, eu faço aqui, faço assim, amanhã vou já mostrar à professora. E o que eu vou dizer acaba por ser um pouco vergonhoso para mim, não é para admitir. E eu pergunto-lhe, se tu vais fazer isto e como é que vais partilhar? Talvez num PDF, um PowerPoint? E ela disse, não, há aqui uma opção de fazer isto num PDF, mas tenho que pagar. Portanto, isto é gratuito, eu vou partilhar no Facebook. E a minha primeira pergunta foi, então toda a gente vê? E ela disse, não, porque no Facebook posso partilhar com capacidade privada e amanhã, no quadro interativo da escola, mostra a toda a gente. Esta geração nasce assim, portanto, há pessoas a funcionar assim. Nós temos que criar condições, todos nós, para que eles possam trabalhar assim nas nossas empresas. E só conseguem trabalhar com sistemas de cloud, deste nome há pouco, o que seja, tem que ser modelos altamente flexíveis. Porque se nós tivermos um departamento numa empresa que queira fazer uma inovação, queira inovar, pode ser um modelo de negócio, pode ser um novo produto, e que venha falar com o administrador, que vai falar com os sistemas de informação e que lhe diz, espera aí 3 semanas ou 4, que eu vou mandar vir os servidores e depois vou implementar e vou negociar com a SAP ou com quem seja as licenças, morreu. Estas pessoas ficam frustradas e não estão habituadas a trabalhar assim. Não estão habituadas na cabeça deles. Portanto, o tema da cloud e da segurança, e voltando à pergunta inicial e da questão da confidencialidade de dados, há um grupo de pessoas a emergir que nem sequer está preocupado com isso. E nem sequer está preocupado com a integração. Isto tudo funciona por trás de forma perfeitamente normal para eles. Rapidamente, já esgotámos o nosso tema, um comentário final. Desculpa. É assim, novamente, devemos andar em clientes diferentes, porque eu não tenho nenhum problema de clientes com emoções à relação dos dados. É óbvio que os clientes grandes que estão a trabalhar com os seus data centers e tudo isso querem os dados ali, porque até por uma rapidez de integração de dados e de aplicações entre eles. Mas quando estamos a falar de cloud e de aplicações na cloud, o cliente não discute onde estão os dados. O cliente discute é se regulamentarmente pode ter os dados num sítio qualquer. Portanto, a discussão nunca é com o IT. A discussão é com o negócio que tem uma obrigação e que o regulador lhe põe obrigações, e cada vez mais os reguladores de cada uma das indústrias vai pôr obrigações deste tipo, e diz, eu tenho uma regulação, a regulação obriga-me a ter dados no espaço europeu, na União Europeia. Portanto, vocês podem pôr onde quiserem, mas têm que garantir isso e têm que garantir essas coisas. Eu diria que na parte da cloud, então em particular, as emoções começam cada vez mais a desaparecer. Já do lado do IT, eu acho que há desafios ainda para se pôr. A cloud, a vantagem da cloud é o acesso, nomeadamente tablets e smartphones. O smartphone perde-se. A informação existe lá. Como é que se limpa aquela informação em tempo útil e rápido? A Apple agora recentemente começou a lançar algumas coisas, exatamente para possibilitar que a informação que está disponível, reparem, há uns anos atrás, organizações, eu lembro-me da IBM, onde passei, tinha esta questão, que era o roubo nomeadamente de laptops, não pelo valor do laptop, mas pelo valor da informação que estava dentro do laptop. Portanto, havia
máfias organizadas para tentar roubar laptops deste tipo para analisar a informação que lá existia. Isto desaparece, esquecemos num táxi, desaparece num sítio qualquer, enfim. Como é que se limpa a informação que lá está? Está aqui a informação confidencial. Qualquer um de nós nos iPads e não sei o que mais tem montes de informação que sei que é confidencial. É um bocadinho a história do avião e do falar dos segredos e dessas coisas. Está ali. Posso fazer uma aplicação sobre essa hipótese, se quiser. Claro, eu sei que sim, mas o que eu estou a dizer é que os ITs estão preocupados com esse tema. Cada vez mais a informação está em devices completamente diferentes e eles têm que o gerir. A responsabilidade continua a ser de gerir a informação que existe. Agora, onde é que estão os dados? Enfim, o IT está sempre preocupado. O IT, garanto que está sempre preocupado. O cliente final do cloud não está muito preocupado no assunto, a não ser que seja regulamentar. É uma regulamentação, tem que cumprir. E em particular está mais, agora, cada vez mais, porque se a regulamentação que está a ser discutida, e nomeadamente com as multas e as coimas que estão a impor, for para a frente, os prestadores de serviços vão ter que mudar muito a forma de estar e a sua forma de trabalhar. Basta dizer que o utilizador do cliente, enfim, o cliente do cliente, se pedir os seus dados e os pedir para transferir para outra instituição, seja de saúde, seja do que for, a organização é obrigada a dar-nos. E tem que os ter pronto para dar, em formatos que devem ser definidos e que sejam, obviamente, não pode ser em folhas de papel. Porque são formatos eletrónicos para poderem ser introduzidos noutros sistemas e possa haver alguma interoperabilidade. Hoje os dados não são das pessoas. Os dados são da organização que os tem. As futuras dados vão ser das pessoas. Isto muda radicalmente o modelo de segurança e o modelo de dados e as clouds vão ter que adaptar a isso e as organizações também. Muito bem, agradeço aos meus convidados, estamos ligeiramente o tempo, não foi assim muito. Muito obrigado por terem partilhado connosco e comigo, principalmente esta hora. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês por nos terem tido a paciência de estar connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.